Ei, amados, queridos, Luiz Marcelo aqui na área, saudações na luz a todos. Nós vamos ter uma leitura incrível essa semana. Napoleão Hill, ele foi o mestre de Bob Proctor. Quem Pensa Enriquece também é um livro de Napoleão Hill, só que essa semana o que nós vamos ler é As Leis do Triunfo, de Napoleão Hill. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto, vamos destacar para vocês. Muito bom. Então, é um livro super, mega importante dentro daquilo que se entende como uma evolução do ser humano, como autoconhecimento, e mais do que isso, né? Se a gente buscar, por exemplo, a referência, no meu canal tem bastante referências do Bob Proctor, eu tenho mais de 100 vídeos do Bob Proctor e uma playlist, né? Tem as 11 leis da prosperidade, isso está conectado com a lei dos triunfos, né? Com a lei do triunfo, que Napoleão Hill traz aqui. E então, eu aconselho a vocês estarem com papel e lápis do lado, anotando tudo. São 600 páginas, é um livro grande. Nós vamos ler em 2 períodos, 75 páginas por período, para que a gente leia de hoje, que é segunda-feira, dia 29, até quinta-feira, tá? Que é dia 1º, dia 2? Dia 1º. Dia 2 é o dia da palestra, dia 1º de setembro, tá? Nós vamos matar esse livro, vamos engolir, devorá-lo em 4 dias, 75 páginas por período. Nós vamos ler de manhã e no final da tarde. Belezura, queridos? Vamos ver aqui que Napoleão Hill tem para nos trazer aí. Bora, pau na máquina, dona Luzia Solange. Peraí. Deixa eu falar uma coisa aqui importante, antes de tudo. Aniversário da dona Joyce Aiqueira. Vamos render graças a ela aqui. A Benditinha não falou nada. A gente fez o programa do Aliança 559, nem pudemos render graças a ela. Dar parabéns ao vivo, vamos dar aqui. Parabéns a você, viu, dona Hitomi Aiqueira, que você tem um dia... Obrigada. Tenha um dia lindo e pleno, puro, em conexão total com Laú Viahá, 17ª frequência, tá bom? Um beijo na alma. Valeu! Quem disse que isso era impossível? E que grandes vitórias tem você a seu crédito para julgar os outros como chatidão? Napoleão Hill __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 _ Introdução geral ao curso da Lei do Triunfo. Há 30 anos, um jovem pastor de nome Gonçalo Luz anunciou nos jornais de Chicago que pregaria, numa manhã de domingo, um sermão sobre o seguinte tema: o que eu faria se tivesse $1 milhão? Esse anúncio atraiu o olhar de Philip D. Armour, o rei dos frigoríficos, que decidiu ir ouvir o sermão no qual o Dr. Gonçalo Luz traçou o plano de uma grande escola técnica, onde moças e rapazes aprendessem a vencer na vida por meio do desenvolvimento da habilidade de pensar, em termos mais práticos do que teóricos. Uma escola onde aprendessem fazendo. Se eu tivesse $1 milhão, disse o jovem pregador, fundaria uma escola assim. Depois do sermão, o Sr. Armour aproximou-se do púlpito e, apresentando-se ao pregador, disse-lhe: acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório, amanhã cedo, e eu lhe darei o $1 milhão de que precisa. Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Foi esse o início do Armour Institute of Technology, uma das maiores escolas práticas da América do Norte. A escola nasceu da imaginação de um rapaz, cujo nome nunca ultrapassaria os limites da comunidade em que pregava, se não fosse essa a imaginação, e mais o capital de Philip D. Armour. Todas as grandes estradas de ferro, todas as grandes instituições financeiras, todos os empreendimentos comerciais de vulto e todas as grandes invenções tiveram início na imaginação de alguém. F.W. Volvor criou na sua imaginação as Five and Ten Cent Stores, antes de torná-las uma realidade e de se converter num multimilionário. Thomas Alva Edison criou o fonógrafo e o cinematógrafo, a lâmpada elétrica e dezenas de outras invenções úteis na sua imaginação, antes de realizá-las. Durante o grande incêndio que aconteceu em Chicago, dezenas de comerciantes, cujas casas foram tragadas pela voragem das chamas, encontravam-se reunidos cabisbaixos, em frente aos seus estabelecimentos, olhando a fumaça que saía dos escombros e lamentando os prejuízos. Muitos resolveram ir para outras cidades e recomeçar a vida. No grupo estava Marshall Field, que viu em imaginação a maior cadeia de lojas de departamentos do mundo, erguendo-se no mesmo local onde existira o seu antigo estabelecimento, do qual naquele instante só se viam destroços e cinzas. Esse estabelecimento se tornou uma realidade. Feliz do rapaz ou da moça que aprende desde cedo a usar a imaginação, e com maior razão, nesta época de grandes oportunidades. A imaginação é uma faculdade do espírito que pode ser cultivada, desenvolvida, ampliada e há que se dá realidade pelo emprego que dela se faz. Se isso não fosse uma
Verdade. Nunca teria sido criado este curso das 15 leis do triunfo, pois foi primeiro criado na imaginação do autor, originando-se da mera semente de uma ideia, lançada por uma simples observação feita pelo falecido Andrew Carnegie. Qualquer pessoa, esteja onde estiver, seja qual for a sua ocupação, encontrará sempre uma oportunidade para ser mais útil e, portanto, mais produtiva, se desenvolver a sua imaginação e fizer uso dela. Ser bem-sucedido no mundo é sempre uma questão de esforço pessoal. Todavia, é um engano acreditar em alguém que pode vencer sem a cooperação de outros. O triunfo é uma questão de esforço individual, mas somente quanto a decidirmos por nós mesmos o que é que desejamos. Isso implica o emprego da imaginação. Daí por diante, para triunfar, trata-se de induzir os outros à cooperação, de maneira hábil e inteligente. Porém, antes de se poder alcançar a cooperação dos outros, antes mesmo de se ter o direito de pedir ou esperar essa cooperação, é preciso demonstrar que se está disposto a cooperar também. Assim, a oitava lição deste curso, o hábito de produzir mais trabalho do que o que lhe é pago, deve ser objeto de uma atenção séria e cuidadosa. A lei na qual se baseia essa lição poderá, por si mesma, praticamente, garantir o triunfo a todos os que a empregarem em tudo que empreendem. No fim da primeira lição, encontra-se uma tabela de análise pessoal, na qual 10 personalidades bem conhecidas são analisadas e comparadas. O leitor deve observar essa tabela com todo cuidado, tomando nota dos pontos perigosos, que significam fracasso para os que não prestam atenção a tais sinais. Dos 10 homens analisados, 8 são apontados como bem-sucedidos, enquanto 2 são considerados fracassados. Estude o leitor, cuidadosamente, a razão pela qual esses 2 homens fracassaram. Faça em seguida uma análise pessoal, e ao começar o curso tire-se uma média, em cada uma das 15 leis, escrevendo A nas 2 colunas deixadas em branco especialmente para esse fim. Ao terminar o curso, tire nova média, observando os progressos feitos. O propósito do curso é tornar as pessoas aptas a encontrar o meio de constituírem-se mais capazes no seu campo de atividade. Para isso, a pessoa será analisada e todas as suas qualidades classificadas, a fim de que possa organizá-las e fazer delas o melhor uso possível. Pode acontecer que uma pessoa não goste do trabalho do qual se ocupa. Existem 2 meios de ela se livrar de tal ocupação. Um é ter pouco interesse pelo trabalho, procurando apenas produzir o bastante para passar. Bem depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados. O outro meio, e sem dúvida alguma o melhor, é tornar-se a pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm o poder de promovê-la para um trabalho de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Está no direito de cada um escolher, dentre esses 2 caminhos, aquele que deve seguir. Novamente chamamos a atenção para a importância da 9ª lição deste curso, por meio da qual é possível encontrar o melhor caminho para elevar-se. Milhares de pessoas passaram sobre a grande calume Coppermine, sem descobri-la. Um homem, sozinho, fez uso da imaginação, cavou alguns metros de terra, investigou e descobriu a mais rica jazida de cobre do universo. Trata-se de uma grande verdade que não se deve esquecer. Napoleon Hill underline 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 underline. Todos nós, neste mundo, caminhamos, num momento ou no outro, sobre uma mina calume. A descoberta é uma simples questão de investigar e fazer uso da imaginação. Este curso sobre as 15 leis do triunfo pode indicar ao leitor o caminho de sua mina, e ele ficará surpreso ao descobrir que, enquanto seguia as lições, pisava justamente sobre a rica jazida. Na sua conferência sobre Acres of Diamonds, Russell Conwell nos diz que não é preciso procurar muito longe a oportunidade, que podemos encontrá-la justamente no lugar onde nos encontramos. Nota: asterisco são lojas que vendiam mercadorias a 5 e 10 centavos. A ideia era lançar uma loja com preços baixos, modelo que fez sucesso nos Estados Unidos em meados do século XIX. F. W. Woolworth foi o primeiro empresário a adotar a prática de comprar as mercadorias diretamente aos fabricantes e a fixar os preços dos produtos, em vez de variá-los. N. Daí testemunhou de gratidão do autor pelo auxílio que lhe foi prestado na realização desta obra. Este trabalho é o resultado de cuidadosa análise sobre a vida de trabalho de mais de uma centena de homens e mulheres que conseguiram triunfos notáveis, cada qual no seu ramo de atividade. O autor passou mais de 20 anos a reunir, classificar, experimentar e organizar as 15 leis sobre as quais é baseado o curso. No seu trabalho recebeu valioso auxílio, quer em pessoa, quer estudando a vida de trabalho, dos seguintes homens: Henry Ford, Cyrus H.K. Curtis, John D. Rockefeller, George S. Parker, Darwin P. Kingsley, Juiz Albert H. Gelry, e Afilene, John W. Davis, Edwin C. Barnes, e M. Statler, Marshall Field, Albert Hubbard, Charles P. Saint-Ames, William H. Frent, Frank Vanderlip, Capitão George M. Alexander, Thomas A. Edison, George W. Perkins, Charles M. Schwab, Dr. Alexander Graham Bell, Edward Book, Harvey S. Firestone, Henry L. Doherty, Woodrow Wilson, General Rufus A. Hayes, Adela Lasker, Dr. Elmer Gates, Hugh Chalmers, Robert L. Taylor, Bob, Andrew Carnegie, Luther Burbank, Samuel Gompers, Dr. C. O. Henry William Wrigley Jr., William Howard Taft, John Burroughs, James J. Hell, Dr. E. W. Sinclair, George Yeshman, John Vanamaker, F. W. Woolworth, G. H. Riemann, Theodore Roosevelt, Juiz Daniel Teurai e H. Riemann. De todas as personalidades aqui citadas, Henry Ford e Andrew Carnegie são talvez os que merecem maior gratidão do autor, pois foram os que mais contribuíram para a organização do curso. Andrew Carnegie foi quem primeiro sugeriu que o escrevesse, e Henry Ford, com a sua vida de trabalho, forneceu muito material, que serviu de base para a obra. Alguns dos nomes citados são de homens que já não existem, mas aos que ainda vivem o autor deseja testemunhar aqui a sua gratidão pelos serviços que lhe prestaram, sem os quais este curso jamais teria sido escrito. O autor estudou a maioria dessas personalidades, bem de perto, pessoalmente. Gozou ou goza ainda do privilégio de amizade íntima com muitos deles, o que lhe tornou possível colher, da filosofia pessoal de cada um, fatos que de outra maneira não teria conseguido. Sente-se sumamente grato por ter tido no seu trabalho o auxílio de alguns dos mais poderosos homens da Terra. Tal privilégio constituiria por si só recompensa suficiente, ainda que nada mais fosse alcançado. Esses homens foram a espinha dorsal, o alicerce do comércio, das finanças, da indústria e da política norte-americanas. As lições da Lei do Triunfo resumem a filosofia e as normas de proceder que fizeram de todos eles uma grande potência, cada qual no seu campo de atividade. Foi intenção do autor apresentar este curso nos termos mais simples e acessíveis, para que pudesse ser seguido por todos os jovens ainda em idade de escola secundária.
Com exceção da lei psicológica a que se refere à primeira lição, com o nome de Mastermind, o autor não pretende ter criado coisa alguma de basicamente novo aqui. Limitou-se ele a organizar antigas verdades e leis conhecidas, dando-lhes uma forma prática, a fim de que possam ser interpretadas de maneira adequada na vida cotidiana do homem de hoje, que necessita de uma filosofia da simplicidade. Exaltando os méritos da lei do triunfo, o juiz Elbert H. Geary declarou: há nessa filosofia duas características que me impressionaram vivamente. Uma é a simplicidade com que ela foi apresentada, e a outra é o fato de que a sua verdade é tão evidente a ponto de torná-la imediatamente aceita por todos. Dá uma pausinha na hora que Aqueles que terminar seguem aí. o curso devem evitar fazer juízos precipitados antes de terem lido as 16 lições. Isso se aplica especialmente a esta introdução, na qual se tornou necessário incluir ligeiras referências a assuntos de natureza mais ou menos técnica e científica. A razão de tal procedimento se tornará clara depois da leitura das 16 lições, sem omitir nenhuma. Aquele que seguir este curso com o espírito aberto, e que se esforçar para que esse espírito persista até a última lição será amplamente recompensado, adquirindo uma visão mais larga e real da vida como um todo. Gente, é surreal, porque você que é um 12 em 12 vai perceber uma série de coisas com uma outra linguagem. E, cara, esse cara bebeu de uma fonte, cara, do Henry Ford, cara, do Callaghan. Vocês têm noção do que é isso? Nós estamos falando de Napoleão Hill, cara. Escreveu Quem Pensa e Enriquece. Foi a base de todo o trabalho do Bob Proctor. É surreal. Ele traz as 16 leis. Eu falei 11, mas são 16 leis da prosperidade do triunfo. Então, ele vai passar sobre o vácuo, vai passar sobre a causa e efeito. Agora ele falou sobre a imaginação, ele já começou aí, falando que o ser humano sem imaginação é nada. É o que a gente traz hoje. Nós estamos trabalhando, inclusive, o segundo pilar do 12 em 12, que é a imaginação, a criatividade, né? Então, cara, presta muita atenção, porque vai cair muita chave para vocês aí, tá bom? Bora lá. Resumo da lição introdutória. 1. Poder. Em que consiste, como criá-lo e empregá-lo. 2. A cooperação. Psicologia do esforço de cooperação. Como empregá-lo de maneira construtiva. 3. O mastermind. Como é criado por meio de harmonia de propósito e esforço entre duas ou mais pessoas. 4. Henry Ford, Thomas Edison e Harvey S. Firestone. O segredo da sua força e da sua riqueza. 5. Os 6 grandes. Como, empregando a lei do mastermind, alcançaram um lucro de mais de 25 milhões de dólares por ano. 6. A imaginação. Como estimulá-la, a fim de criar planos práticos e ideias novas. 7. Telepatia. Como o pensamento passa de um cérebro a outro através do éter. Cada cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora do pensamento. 8. Como os vendedores e oradores públicos sintonizam com o pensamento do público. 9. Vibração. Tal como é descrita pelo Dr. Alexander Graham Bell, inventor dos telefones de longa distância. 10. Ar e éter. Como conduzem as vibrações. 11. Como e por que as ideias chegam ao cérebro, procedentes de fontes desconhecidas. 12. A história da filosofia da lei do triunfo, durante um período de mais de 25 anos de pesquisas e experiências científicas. 13. O juiz Elbert H. Geary lê, aprova e adota o curso da lei do triunfo. 14. Andrew Carnegie lança a ideia do curso da lei do triunfo. 15. Como treinamento por meio da lei do triunfo, ajudou uma turma de vendedores a ganhar $1 milhão. 16. O espiritualismo explicado. 17. O esforço organizado, fonte de todo poder. 18. Como analisar a si mesmo. 19. De que maneira se conseguiu realizar uma pequena fortuna, explorando uma velha fazenda sem valor. 20. Há sempre uma mina de ouro no emprego que se exerce, basta seguir as direções e cavar, procurando metal. 21. Há muito capital pronto para desenvolver qualquer ideia prática ou qualquer plano que se possa imaginar. 22. Algumas razões de fracassos. 23. Porque Henry Ford é o homem mais poderoso do mundo, e como se pode fazer uso dos princípios que o tornaram poderoso. 24. Por que razão algumas pessoas são antagonistas de outras, sem mesmo as conhecer. 25. O efeito do contato sexual como estimulante do cérebro e fator de saúde. 26. O que acontece na tradição religiosa denominada reavivamento. 27. O que nos ensina a Bíblia da natureza. 28. A química do cérebro. Como nos fará vencer ou nos destruirá. 29. O que se entende por momento psicológico na arte de vender. 30. O cérebro perde a sua vitalidade. Como restaurá-la? 31. O valor e o sentido da harmonia no esforço de cooperação. 32. Em que consistem as realizações de Henry Ford? A resposta. 33. É esta a era do esforço cooperativo altamente organizado. 34. Como Woodrow Wilson tinha em mente a lei do Mastermind ao planejar a Liga das Nações. 35. O triunfo é uma questão de negociação inteligente com as outras pessoas. 36. Todo ser humano possui pelo menos duas personalidades distintas, uma destruidora e outra construtora. 37. A educação não significa, como se pensa geralmente, instrução ou aprender regras de memória. Na realidade, significa o desenvolvimento do cérebro humano, vindo de dentro e por meio da prática. 38. Há 2 métodos de acumular conhecimentos, por meio da experiência pessoal e através da assimilação de conhecimentos adquiridos mediante a experiência alheia. 39. Análise pessoal de Henry Ford, Benjamin Franklin, George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Woodrow Wilson, Napoleão Bonaparte, Calvin Coolidge e Jesse James. 40. Uma visita do autor depois da lição. A lei do triunfo. O tempo é um grande mestre que cura as feridas das derrotas temporárias, corrige as desigualdades e os erros do mundo. Como o tempo nada é impossível. Primeira lição. O Mastermind. Querer é poder.
Este é um curso sobre os fundamentos do triunfo. O triunfo é, em grande parte, uma questão de ajustamento do indivíduo ao ambiente da vida, sempre variado e em contínua transformação, no espírito de harmonia e equilíbrio. A harmonia é baseada na compreensão das forças que constituem o ambiente de cada um. Assim, este curso é, na realidade, um projeto, uma planta, que pode conduzir diretamente ao triunfo, porque ajuda a pessoa que o segue a interpretar, compreender e tirar o máximo dessas forças que a rodeiam. Antes de iniciar o curso da Lei do Triunfo, o leitor precisa saber alguma coisa sobre a história deste curso. Precisa saber exatamente o que ele promete aos que o seguem até a assimilação completa das leis e dos princípios sobre os quais é baseado. Precisa conhecer tanto as suas limitações como as suas possibilidades, como auxílio na árdua luta por um lugar no mundo. Do ponto de vista de diversão, o curso da Lei do Triunfo não poderá, de certo, competir com algumas das publicações do gênero Snap Story, asterisco que estão à venda nas bancas de jornais. O curso foi criado e organizado para a pessoa de espírito sério, que dedica pelo menos parte do seu tempo a essa questão de vencer na vida. O autor não teve a intenção de competir com aqueles que escrevem apenas visando distrair o público. O seu objetivo, ao organizar este curso, foi duplo. Primeiro, ajudar o leitor a descobrir qual é a sua fraqueza. Em seguida, auxiliá-lo na criação de um plano definitivo para suplantar essa fraqueza. Os homens e as mulheres que alcançaram mais sucessos na vida tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade antes de trilhar a estrada do triunfo. As mais destacadas dentre as fraquezas que se interpõem entre as pessoas e o triunfo são a cupidez, a violência, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência para colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Todos esses inimigos comuns da humanidade, e muitos outros que não foram aqui mencionados, são tratados no curso da Lei do Triunfo de maneira que qualquer pessoa de inteligência mediana pode dominá-los sem grande dificuldade. É preciso saber logo de início que o curso da Lei do Triunfo já passou há muito pela fase experimental. Tem já a seu crédito um grande número de realizações dignas de análise e de estudo acurado. É preciso saber, também, que o curso foi examinado e aprovado por alguns dos espíritos mais práticos da atual geração. O curso da Lei do Triunfo foi primeiramente difundido na forma de conferências pronunciadas pelo autor praticamente em todas as cidades e em muitas das menores localidades dos Estados Unidos, durante mais de 7 anos. Enquanto realizava essas conferências, o autor tinha auxiliares que observavam os auditórios, com o propósito de interpretar a reação produzida e descobrir exatamente o efeito que as suas palavras tinham sobre o povo. Tal análise resultou em muitas transformações. A primeira grande vitória da filosofia da Lei do Triunfo foi alcançada quando seu autor a empregou como base para um curso de treinamento de um grupo de 3.000 vendedores, de ambos os sexos. Assim, tão grande grupo conseguiu ganhar mais de $1 milhão pelos serviços prestados num período de 6 meses, aproximadamente. Os vendedores, quer particularmente, quer em grupo que conseguiram êxito com o auxílio deste curso, são muito numerosos para que se possa mencioná-los nesta introdução, mas os benefícios alcançados por eles foram definitivos. A filosofia da Lei do Triunfo atraiu a atenção do falecido Dom Juan Melete, antigo editor do Daily News de Canton, Ohio, que se associou ao autor do curso e se preparava para deixar o seu posto no jornal quando foi assassinado, a 16 de julho de 1926. Nenhum homem terá chance para desfrutar um triunfo permanente, se não começar por olhar-se no espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. Napoleon Hill underline 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 underline. O senhor Melete entrará em entendimento com o juiz Albert H. Geary, que era então presidente do Conselho da United States Steel Corporation, para oferecer o curso da Lei do Triunfo a todos os empregados da corporação, o que custaria um total de $150 mil. O plano não foi realizado, devido à morte do juiz Geary, mas esse fato é suficiente para provar que o autor da Lei do Triunfo produziu um sólido plano de educação. O juiz Geary era um magistrado eminentemente preparado para julgar o valor de tal curso, e o fato de haver ele analisado a filosofia da Lei do Triunfo e de estar disposto a investir nessa empresa $150 mil é prova da veracidade de tudo que foi dito em favor do curso. O leitor observará, nesta introdução geral, alguns termos técnicos que não lhe são de todo familiares. Não consinta, porém, que isso perturbe. Não tente entendê-los logo à primeira lição. A introdução destina-se apenas a servir de base para as outras 15 lições do curso, e deve ser lida como tal. Nesta introdução não se fará um exame do leitor, mas ele precisa lê-la várias vezes, pois obterá, a cada leitura, um pensamento ou uma ideia que passará despercebida na leitura anterior. Encontra-se aí a descrição de uma lei de psicologia recentemente descoberta, e que é o alicerce de todas as realizações pessoais. A essa lei o autor deu o nome de Mastermind, o que significa um espírito que se desenvolve por meio da cooperação harmoniosa entre duas ou mais pessoas que se aliam com o objetivo de realizar uma determinada missão. Se você é um vendedor, poderá experimentar com proveito a lei do Mastermind no trabalho de todos os dias. Verificou-se que um grupo de 6 vendedores, usando a lei com toda a sua eficiência, conseguiu lucros fabulosos. Julga-se em geral que a apólice de seguro de vida é uma das coisas mais difíceis de vender. Entretanto, não deveria ser, pois se trata de uma necessidade indispensável, mas assim é. Apesar desse fato, alguns vendedores da Prudential Life Insurance Company, cujas vendas eram poucas, formaram um pequeno grupo com o propósito de fazer uma experiência com a Lei do Triunfo. O resultado foi que cada vendedor conseguiu mais seguros durante os primeiros 3 meses da experiência do que durante todo o ano anterior. O que pode conseguir, com o auxílio desse princípio, qualquer grupo de vendedores inteligentes de apólices de seguro de vida que tenham aprendido a aplicar a lei do Mastermind, causará assombro até mesmo a pessoa mais otimista e imaginosa. O mesmo pode ser dito sobre pessoas que se dedicam à venda de mercadorias mais concretas do que apólices de seguro de vida. Tendo-se isso bem em mente, não será desarrazoado esperar que somente esta introdução poderá dar ao leitor uma compreensão suficiente da lei para transformar o curso inteiro de sua vida. É a personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso que o negócio irá alcançar. Modifiquemos essa personalidade, tornando-a mais agradável, e os negócios florescerão. Em qualquer das grandes cidades dos Estados Unidos é possível comprar artigos do mesmo gênero, pelos mesmos preços, em dezenas de estabelecimentos. Entretanto, sempre se encontrará uma loja que faz mais negócios do que as outras. A razão disso é que à frente desse estabelecimento há um homem, ou homens que cuidam seriamente da personalidade dos seus empregados, que vão entrar em contato com o público. O público tanto compra personalidades como mercadorias, e pode-se até mesmo perguntar se o povo não se deixa impressionar mais pela personalidade do vendedor do que pelos artigos que compra. O negócio de seguros de vida foi reduzido a bases tão científicas que o custo de um seguro não varia muito de uma companhia para outra. Entretanto, entre centenas de companhias de seguro, menos de 12 realizam o grosso dos negócios nos Estados Unidos. Por quê? É simplesmente uma questão de personalidade. 90% das
Pessoas que compram apólices nada conhecem sobre o sistema de seguros e o que é mais extraordinário parece que não se importam com isso. O que compram realmente é a personalidade agradável de algum agente, homem ou mulher, que saiba o quanto vale cultivar tal personalidade. O objetivo principal de cada um na vida é sucesso. O triunfo, tal como é estudado no curso da Lei do Triunfo, consiste na realização de um objetivo principal definido, sem violação dos direitos alheios. Seja qual for o nosso objetivo na vida, nós o conseguiremos com muito menos dificuldade depois que tivermos aprendido a desenvolver uma personalidade agradável e também a delicada arte de aliar-se com os outros. Para um determinado empreendimento, sem os atritos e a inveja que levam milhões de pessoas à miséria, à necessidade e ao fracasso, todos os anos. Com essa declaração de propósito do curso, o leitor poderá iniciar as lições com a impressão de que a sua personalidade está em vias de passar por uma transformação. Sem poder não se pode alcançar grandes triunfos na vida, e ninguém gozará de poder sem personalidade suficiente para influenciar pessoas à cooperação, num espírito de harmonia. Lição por lição, o resumo que vamos apresentar agora encerra o que se pode esperar obter com as 15 leis do triunfo. 1. Um objetivo principal definido. Ensinará a maneira de economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas que vivem eternamente procurando encontrar a sua verdadeira ocupação na vida. Essa lição mostrará como se pode abandonar para sempre as coisas vagas e fixar-se em qualquer objetivo definido e justo. 2. A confiança em si mesmo ajudará a dominar os 6 temores básicos que constituem um tormento para a vida de todas as pessoas: o medo da pobreza, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. Ensinará a diferença entre o egoísmo e a verdadeira confiança em si, pois está baseada no conhecimento definitivo e útil. 3. O hábito de economizar. Ensinará a maneira de distribuir sistematicamente os rendimentos, a fim de que seja possível acumular uma percentagem, formando-se assim uma das maiores fontes de poder individual que se conhece. Sem economizar, não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra, e ninguém poderá escapar a ela. 4. Iniciativa e liderança. Mostrarão de que maneira é possível tornar-se um líder, em vez de um adepto, em qualquer campo de atividade. Desenvolverão no indivíduo o instinto da liderança, que o levará pouco a pouco a gravitar no alto de todos os empreendimentos de que participar. 5. A imaginação. Estimulará o cérebro de tal forma que ele conceberá novas ideias para a realização do objetivo principal. Essa lição ensinará como erguer casas novas com pedras velhas, por assim dizer. Mostrará de que modo criar novas ideias com antigos e bem conhecidos conceitos, e como empregar de uma nova maneira ideias antigas. Essa lição, por si só, equivale a um curso prático sobre vendas, e é certo que será uma verdadeira mina de ouro para os que necessitam de conhecimentos. 6. O entusiasmo. Tornará possível infundir em todos aqueles com quem entramos em contato grande interesse por nós e por nossas ideias. O entusiasmo é a base de uma personalidade agradável, e precisamos ter tal personalidade para influenciar os outros a cooperar conosco. 7. Autocontrole. É a balança com a qual controlamos o nosso entusiasmo, dirigindo-o para onde desejarmos. Essa lição nos ensinará, de maneira muito prática, a nos tornarmos senhores do nosso destino e comandantes da nossa alma. 8. O hábito de produzir mais trabalho do que o que é pago. É uma das mais importantes lições do curso da Lei do Triunfo. Ensinará como tirar vantagens da lei do aumento de lucro, que nos assegurará um rendimento em dinheiro muito maior do que o trabalho feito. Ninguém se torna um verdadeiro líder, em qualquer setor da vida, sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho do que aquele que lhe é pago. 9. Uma personalidade agradável. É a base sobre a qual devemos apoiar nossos esforços, e feito isso de maneira inteligente, encontrar-se-á facilidade para remover montanhas. Essa lição, por si só, tem feito dezenas de chefes de vendas. Tem desenvolvido líderes da noite para o dia. Ela nos ensinará a transformar nossa personalidade de modo que poderemos nos adaptar a qualquer ambiente ou a outra qualquer personalidade, de maneira tal que poderemos facilmente dominar. 10. Pensar com segurança é uma das pedras fundamentais de todo triunfo duradouro. Essa lição nos ensinará a distinguir os fatos da mera informação. Mostrará a maneira de organizar os fatos conhecidos em duas classes, os importantes e os sem importância. Ensinará como determinar um fato importante e, ainda, a construir planos definitivos e exequíveis para a conquista de qualquer objetivo por meio dos fatos. 11. A concentração. Ensinará como focalizar a nossa atenção sobre um dado assunto, até que tenhamos traçado planos práticos para dominar a questão. Ensinará a maneira de nos aliarmos aos outros, de modo a podermos fazer uso dos seus conhecimentos como um apoio para a execução dos nossos planos e objetivos. Adquiriremos também um conhecimento prático das forças que nos cercam, e aprenderemos a empregar tais forças em favor dos nossos interesses. 12. A cooperação. Mostrará o valor do trabalho em conjunto, em tudo que fizermos. Essa lição ensina a maneira de aplicar a lei do Mastermind descrita na introdução e na segunda lição do curso. Mostrará também o meio de coordenar os nossos próprios esforços com os dos outros, de tal maneira que os atritos, o ciúme, a discórdia e a cupidez serão eliminados. Aprenderemos a fazer uso de tudo que as outras pessoas aprenderam sobre o trabalho em que nos empenhamos. 13. Tirar proveito dos fracassos. Ensinará como fazer degraus decisivos dos erros e fracassos passados e futuros. Mostrará a diferença entre fracasso e derrota temporária, diferença essa que é imensa e de grande importância. Ensinará de que maneira tirar proveito dos próprios fracassos e dos fracassos dos outros. 14. A tolerância. Ensinará como evitar os desastrosos efeitos dos preconceitos religiosos e raciais que significam derrota para milhões de pessoas que se deixam prender nas malhas de argumento. Os absurdos sobre tais assuntos que envenenam seus espíritos e fecham a porta à razão e à investigação. Essa lição é irmã gêmea da lição sobre pensar com segurança, pois ninguém pode pensar com acerto sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa: Finis, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos. Destrói a oportunidade e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e preconceitos. 15. Praticando a regra de ouro. Ensinará a fazer uso dessa grande lei universal de conduta humana, de tal maneira que se poderá facilmente conseguir a cooperação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Se tiver que caluniar alguém, não fale, escreva. Escreva na areia, bem per todas as ondas. Napoleon New underline 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 underline. A falta de compreensão da lei sobre a qual repousa a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas do fracasso de milhões de pessoas que permanecem na miséria ou na pobreza durante toda a vida. Essa lição, entretanto, nada tem a ver com religião, sob qualquer forma, ou com sectarismo, como, aliás, qualquer outra das lições do curso sobre a Lei do Triunfo.
Depois que o leitor tiver dominado as 15 leis, o que pode ser conseguido num período de 15 a 30 semanas, estará apto a desenvolver poder pessoal suficiente para assegurar a obtenção do seu objetivo principal definitivo. O propósito dessas 15 leis é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que o leitor possui e tudo que adquirir para o futuro, de modo a permitir que tudo isso se transforme em força em poder. Aquele que seguir as lições do curso da Lei do Triunfo deve ter sempre ao lado um caderno de notas, pois observará que durante a leitura começarão a surgir as ideias, bem como os meios de empregar essas leis em benefício dos seus interesses. O leitor deve, também, começar a transmitir as lições àqueles por quem mais se interessa, pois é fato bem conhecido que é ensinando que mais se aprende qualquer assunto. Aqueles que tiverem filhos e filhas ainda jovens poderão fixar tão indelevelmente as 15 leis do triunfo nos seus espíritos a ponto de transformar inteiramente o curso da sua vida. Os chefes de família encontrariam vantagem em seguir este curso com as esposas, e isso por motivos que se tornarão claros antes de terminada a leitura da introdução. O poder é um dos 3 objetivos básicos do esforço humano. Há 2 classes de poder: a que é desenvolvida através da coordenação de leis físicas naturais, a que nasce da organização e classificação do conhecimento. O poder que se origina do conhecimento organizado é o mais importante, porque dá ao homem um instrumento que ele pode transformar, oferecendo-lhe nova direção, e por meio dele dominará, até certo ponto, a outra forma de poder. O objetivo deste curso é indicar o caminho que se pode trilhar com segurança, para colher os fatos necessários à aquisição do conhecimento. Há 2 métodos principais de adquirir conhecimento, a saber, estudar, classificar e assimilar fatos que já tenham sido organizados por outras pessoas. Colher, organizar e classificar, por método próprio, os fatos geralmente chamados de experiência pessoal. Essa lição trata, principalmente, dos modos de estudar os fatos e dados reunidos e classificados por outras pessoas. O grau de progresso conhecido por civilização é apenas a medida do conhecimento que a raça humana acumulou. Há 2 espécies de conhecimento, mental e físico. Entre os conhecimentos úteis que organizou, o homem catalogou os 92 elementos químicos ímpares que constituem todas as formas materiais no universo. Por meio de estudo, análise e medidas cuidadosas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representada pelos planetas, sóis e estrelas, alguns dos quais, segundo se sabe, são 10 milhões de vezes maiores que a pequenina Terra em que vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, reduzindo os mesmos 92 elementos químicos a moléculas, átomos, finalmente, a partícula mínima, o elétron. Um elétron não pode ser visto, é apenas um centro de forças, consistindo num positivo ou num negativo. O elétron é o começo de tudo que tem a natureza física. Moléculas, átomos e elétrons. Para compreender tanto detalhe como a perspectiva do processo por meio do qual o nosso conhecimento é reunido, organizado e classificado, parece essencial para o leitor começar pelas menores e mais simples partículas da matéria física, pois estas são o ABC com que a natureza formou toda a estrutura da parte física do universo. A molécula consiste em átomos, que são pequenas partículas invisíveis de matéria, movendo-se continuamente com uma velocidade do relâmpago exatamente de acordo com o mesmo princípio, segundo o qual a Terra gira em torno do Sol. Essas pequenas partículas da matéria, conhecidas como átomos que vivem nesse giro contínuo, são formadas de elétrons, que são as partículas mínimas da matéria física. Conforme já foi dito, o elétron nada mais é do que uma força de 2 espécies. O elétron é uniforme, e apenas de uma classe, tamanho e natureza. Assim, num grão de areia ou numa gota de água, duplica-se todo o princípio sobre o qual opera o universo. Que maravilha! Que coisa estupenda! O leitor poderá ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso na próxima refeição que fizer, lembrando-se de que cada espécie de alimento que ingere, o prato que contém a comida, a toalha da mesa, a própria mesa, em última análise, nada mais são do que uma coleção de elétrons. No mundo da matéria física, quer contemplemos a maior estrela que cintila nos céus, quer o menor grão de areia encontrado na Terra, o objeto que observamos nada mais é que uma coleção organizada de moléculas, átomos e elétrons, girando um em torno do outro, numa velocidade inconcebível. Cada partícula da matéria se acha num contínuo estado de movimento altamente agitado. Quase toda a matéria, entretanto, aparentemente não tem movimento. Não há matéria, sólida. A mais rija peça de aço nada mais é do que uma massa organizada de moléculas, átomos e elétrons em movimento. Mais ainda, os elétrons numa peça de aço são da mesma natureza, animados da mesma média de velocidade que os elétrons do ouro, da prata, do bronze ou do estanho. As 92 formas físicas de matéria parecem ser diferentes umas das outras, e são diferentes, porque são feitas de diferentes combinações de átomos, conquanto os elétrons nesses átomos sejam sempre os mesmos. Apenas alguns são positivos e outros são negativos, o que significa que alguns contêm uma carga positiva, e outros uma carga negativa de eletrificação. Por meio da química, a matéria pode ser partida em átomos que são, em si mesmos, imutáveis. Os 92 elementos são criados mediante as combinações e transformações das posições dos átomos. Para ilustrar o modus operandi da química, em virtude da qual se processa essa transformação da posição atômica, falemos em termos da ciência moderna. Acrescentando-se 4 elétrons, 2 positivos e 2 negativos, ao átomo de hidrogênio, ter-se-á o elemento lítio, retirando-se do átomo do lítio. Nada tema se encontrar alguma oposição. Lembre-se de que o papagaio, do êxito ergue-se geralmente contra o ventor da diversidade, e não como ele. Composto de 3 elétrons positivos e 3 negativos, um elétron positivo e outro negativo, ter-se-á um átomo de hélio, composto de 2 elétrons positivos e 2 negativos. Assim, pode-se ver que os 92 elementos químicos do universo diferem uns dos outros apenas quanto ao número de elétrons que compõem os seus átomos e quanto ao número e combinação desses átomos nas moléculas de cada elemento. Por exemplo, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas nos seus núcleos e 80 negativas. Se o químico pudesse tirar 2 dos seus elétrons positivos, teria conseguido instantaneamente o metal conhecido como platina. Se fosse um pouco além e tirasse daí um elétron negativo, o átomo de mercúrio perderia então 2 elétrons positivos e um negativo, isto é, uma carga positiva ao todo. Consequentemente, conservaria 79 cargas positivas no núcleo e 79 negativas, transformando-se assim em ouro. A fórmula por meio da qual essa transformação pode ser produzida tem sido objeto de pesquisas diligentes da parte dos alquimistas de todas as eras e dos químicos de hoje. É fato bem conhecido de todo químico que, literalmente, dezenas de milhões de substâncias sintéticas podem ser compostas de 4 espécies de átomos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. As diferenças no número de elétrons nos átomos conferem-lhes diferenças qualitativas, químicas, embora todos os átomos de qualquer elemento sejam quimicamente idênticos.
As diferenças no número e na combinação desses átomos no espaço, em grupos de moléculas, constituem tanto as diferenças físicas como as químicas das substâncias, isto é, nos compostos, substâncias inteiramente diversas são produzidas precisamente pelas combinações das mesmas espécies de átomos, mas em diferentes proporções. Tomemos de uma molécula de certas substâncias, um simples átomo, e elas se transformarão, de um composto necessário à vida e ao crescimento, num veneno mortal. O fósforo é um elemento, e assim, contém apenas uma espécie de átomo, mas o fósforo é, às vezes, amarelo, outras vezes, vermelho, variando conforme a distribuição espacial dos átomos nas moléculas que o compõem. Pode-se afirmar que o átomo é a partícula universal com que a natureza constrói todas as formas da matéria, desde o grão de areia até a maior das estrelas que cintilam no espaço. O átomo é o material de construção da natureza, com o qual ela faz erguer um carvalho ou um pinheiro, uma rocha de pedra e areia ou de granito, um rato ou um elefante. Alguns dos maiores pensadores têm julgado que o mundo em que vivemos e toda partícula material que nele existe tiveram início quando dois átomos se ligaram um ao outro e, durante centenas de milhões de anos de voo, através do espaço, conservaram-se em contato, acumulando outros átomos, até que, passo a passo, a Terra se formou. Isso, acentua eles, explicaria as diferentes camadas da substância terrestre, tais como as minas de carvão, os depósitos de ferro, de ouro, de prata, de cobre, etc. Achavam eles que a Terra girava no espaço e entrava em contato com várias espécies de nebulosas ou átomos, dos quais logo se apropriava por meio da lei da atração magnética. Na composição da superfície da Terra, vê-se muita coisa que vem em apoio a essa teoria, embora não exista uma evidência positiva da sua veracidade. Essa breve referência aos fatos relacionados com as menores partículas da matéria será o ponto de partida para o nosso empreendimento, isto é, encontrar a maneira de desenvolver e aplicar a lei do poder. Já dissemos que toda matéria está em constante estado de vibração ou mobilidade, que a molécula é formada de partes móveis chamadas átomos, os quais, por sua vez, são formados de partículas que se movem com grande velocidade e que se chamam elétrons. O fluido que faz vibrar a matéria. Em cada partícula da matéria, há um fluido, invisível ou força que obriga os átomos a girar um em torno do outro, num ritmo inconcebível de velocidade. Esse fluido é uma forma de energia que nunca foi analisada. Assim tem deixado perplexo o mundo científico. Para muitos cientistas o fluido é a mesma energia que chamamos eletricidade. Outros preferem chamá-lo de vibração. Alguns pesquisadores acreditam que a velocidade com que essa força, como quer que a chamemos, se movimenta determina, em grande parte, a natureza do aspecto dos objetos físicos do universo. Uma quantidade de vibração dessa energia fluido é a causa do que conhecemos com o nome de som. O ouvido humano pode captar apenas o som que é produzido mediante cerca de 32.000 a 38.000 vibrações por segundo. Quando a média de vibrações vai além do que chamamos som, essas vibrações começam a se manifestar na forma de calor. O calor começa com cerca de 1.500.000 de vibrações por segundo. Quando se eleva ainda mais, a escala de vibrações começa a registrar-se sob a forma de os 3 milhões de vibrações por segundo criam uma luz violeta. Acima desse número, as vibrações produzem os raios ultravioleta, que são invisíveis a olho nu, e outras radiações invisíveis. E ainda mais alto na escala, num grau que não se conhece ainda. Segundo parece, as vibrações criam a força que produz o pensamento humano. Acreditamos que a porção de fluido de cada vibração, da qual nascem todas as formas conhecidas de energia, é de natureza universal. Que a porção de fluido do som é igual à porção de fluido da luz, sendo a diferença entre o som e a luz apenas uma diferença de quantidade de vibração. E ainda, que a porção de fluido do pensamento seja exatamente a mesma que a do som, do calor e da luz, diferindo apenas no número de vibrações por segundo. Da mesma maneira que só há uma forma de matéria que compõe a Terra, e todos os outros planetas, sóis e estrelas, o elétron, há apenas uma forma de energia fluido, que leva toda a matéria a permanecer num estado constante e rápido de movimento. Ar e éter. O grande espaço entre o Sol, a Lua, as estrelas e outros planetas contém uma forma de energia que se chama éter. Acreditamos que a energia fluido, que mantém em movimento todas as partículas da matéria, seja o mesmo fluido universal conhecido por éter e que preenche todo o espaço. A uma certa distância da superfície da Terra, calculada por alguns em cerca de 8 quilômetros, existe o que se chama ar, substância gasosa composta de oxigênio e nitrogênio. O ar é o condutor das vibrações do som, mas não conduz a luz ou as vibrações mais altas que são conduzidas pelo éter. Esse é o condutor de todas as vibrações, desde o som até o pensamento. Para um pouquinho. Aquele que produz um trabalho superior estará ganhando o salário maior que o serviço prestado. A lei do aumento. Queridos, olha que incrível, né? Ele explica sobre a questão de onda de vibração, né? Que só muda, isso é a lei do gênero. A natureza igual, só que gênero diferente. O que muda o gênero? Muda a constituição de como você vai estar conectando a matéria atômica e vibrando ela. É o que eu digo de uma forma mais clara do estado gasoso e líquido, de você olhar vapor, água e gelo. Isso pode ser dimensionado a tudo, que tudo vem de uma única fonte, a hora que você vai elevando essa vibração, né? Vai elevando essa vibração. E se você também densificar isso, vai dar no mesmo. Vai se tornar tudo sólido de uma forma que vai voltar à própria natureza. Entender que tudo está conectado a tudo, tudo veio da mesma origem, só muda o estado de grau de vibração. Ou seja, se você quer mudar algo, é só você mudar o estado de vibração dela. Se você quer se mudar, é só você mudar o seu estado de vibração. Pegaram? Bora lá. Do homem todos lucros cuidará disso.
O ar é uma substância localizada, cuja função principal é alimentar a vida de todos os animais e plantas com o oxigênio e o nitrogênio, sem o que nenhum ser vivo existiria. Perto do cimo das montanhas muito altas o ar se torna muito rarefeito, porque contém muito pouco nitrogênio, razão pela qual a vida vegetal não pode existir ali. Por outro lado, a leveza do ar, constatada nas grandes altitudes, consiste, sobretudo, em oxigênio, e é por essa razão que as pessoas atacadas de tuberculose são enviadas para as montanhas. Mesmo o nosso resumo sobre moléculas, átomos, elétrons, ar, éter, etc. pode parecer leitura um tanto pesada, mas era indispensável, pois esta introdução desempenha papel essencial como base para a lição. Que o leitor não desanime se a descrição que acabamos de fazer não lhe tiver produzido os efeitos emocionantes de um conto. Mas é preciso empenhar-se seriamente em encontrar as suas possibilidades e a maneira de organizá-las e aplicá-las. Para completar com êxito essa descoberta, é preciso combinar a determinação com a persistência, e um desejo bem definido de reunir e organizar conhecimentos. Em apoio às nossas teorias concernentes à vibração, transcrevemos as palavras do falecido Dr. Alexander Graham Bell, inventor do telefone e uma das mais reputadas autoridades sobre o assunto. Suponhamos que alguém tenha o poder de fazer uma barra de ferro vibrar com uma frequência determinada num quarto escuro. A princípio, quando a vibração for ainda vagarosa, seus movimentos serão indicados apenas por um dos 5 sentidos, o tato. Logo que as vibrações aumentarem, emitirão um som baixo e então, já apelam para 2 dos sentidos, o tato e a audição. Com cerca de 32.000 vibrações por segundo, o som tornar-se-á bem alto e agudo, mas com 40.000 vibrações será quase imperceptível, e os movimentos da barra de ferro não serão mais percebidos pelo tato. Deixam de ser percebidos pelos sentidos humanos. Deste ponto, a aproximadamente 1.500.000 vibrações por segundo, não temos nenhum sentido capaz de apreciar qualquer efeito das mesmas. Depois de alcançada essa fase, o movimento é indicado, primeiro, pela sensação da temperatura, e então, quando a barra de ferro se torna rubra, impressiona a visão. Acima teremos os raios ultravioleta e outras radiações invisíveis, algumas das quais podem ser percebidas por meio de aparelhos e empregadas por nós. Ocorreu-me que deve haver muito a aprender sobre o efeito dessas vibrações, no grande abismo onde os sentidos humanos não são capazes de ouvir, ver ou sentir movimentos. O poder de enviar mensagens pelo telégrafo sem fio, por meio das vibrações do éter, põe uma ponte sobre o abismo, mas esse é tão grande que há muita coisa por fazer. É preciso fabricar máquinas que forneçam praticamente novos sentidos, como fazem os instrumentos da telegrafia sem fio. Poder-se-á afirmar, ao se refletir sobre esse grande abismo, que não existem muitas formas de vibração que podem dar resultados tão maravilhosos, ou até mesmo mais do que as ondas do rádio. Parece-me que nesse abismo jazem as vibrações que julgamos abandonadas pelos nossos cérebros e células nervosas quando pensamos. Mas então, novamente, elas poderiam elevar-se na escala, além das vibrações que produzem os raios ultravioleta asterisco asterisco. Precisamos de um fio para transmitir essas vibrações? Não passarão elas através do éter, sem qualquer fio, exatamente como fazem as ondas hertzianas. Como serão elas percebidas pelo receptor? Ouvirá ele uma série de sinais ou sentirá que os pensamentos de outros homens penetraram no seu cérebro? Podemos condescender com algumas especulações baseadas no que conhecemos sobre as ondas do telégrafo sem fio, que são, como já tivemos ocasião de dizer, tudo que podemos reconhecer de uma vasta série de vibrações que, teoricamente, devem existir. Se as ondas do pensamento são iguais às ondas do rádio, elas devem passar do cérebro e fluir infinitamente, em torno do mundo e do universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não constituiriam embaraços à sua passagem, pois elas passam através do éter que rodeia as moléculas de todas as substâncias, por sólidas ou densas que sejam. Pode-se perguntar se não haveria constante interferência e confusão se os pensamentos dos outros fluíssem através do nosso cérebro e estabelecessem nele pensamentos que não se originaram em nós? Como é que podemos saber se não interferem nesse mesmo instante com os nossos? Tenho notado muitos fenômenos de perturbações de espírito que nunca me foram possíveis explicar. Por exemplo, será a inspiração ou o desânimo que um orador sente ao dirigir-se ao público? Tenho experimentado isso várias vezes e nunca pude definir exatamente as causas físicas desse fato. Muitas descobertas científicas recentes, na minha opinião, anunciam um dia não distante, talvez, em que os homens lerão os pensamentos uns dos outros, em que os pensamentos serão enviados diretamente de cérebro a cérebro, sem intervenção da palavra, da escrita ou de qualquer dos atuais meios de comunicação. Não será desarrazoado antever uma época em que veremos sem olhos, ouviremos sem ouvidos e falaremos sem língua. Em suma, a hipótese de que um espírito pode comunicar-se diretamente com outro se apoia na teoria segundo a qual o pensamento, ou força vital, é uma forma de perturbação elétrica, que pode ser captada por indução e transmitida à distância, através de um fio ou simplesmente através do éter, como no caso das ondas do telégrafo sem fio. Muitas analogias sugerem que o pensamento tem a mesma natureza de um distúrbio elétrico. Um nervo, que é da mesma substância do cérebro, é excelente condutor da corrente elétrica. A primeira vez que passamos uma corrente elétrica pelos nervos de um morto ficamos estarrecidos ao vê-lo levantar-se e mover-se. Os nervos eletrificados produziam a contração dos músculos, como acontece em vida. Parecem agir sobre os músculos como a corrente elétrica age sobre um eletromagneto. A corrente magnetiza uma barra de ferro colocada em ângulo reto com a mesma, e os nervos produzem, através da corrente intangível da força vital que os percorre, a contração das fibras musculares que são dispostas em ângulo reto com eles. Seria possível citar muitas razões mostrando como o pensamento e a força vital podem ser considerados como sendo da mesma natureza que a eletricidade. Sustenta-se que a corrente elétrica é uma onda do éter em movimento, uma onda do éter, essa substância hipotética que enche todos os espaços e cerca todas as substâncias. Acreditamos que deve haver éter, pois sem ele a corrente elétrica não poderia passar pelo vácuo, ou a luz do sol através do espaço. É razoável acreditar que apenas uma onda semelhante em movimento possa produzir os fenômenos do pensamento e da força vital. Podemos afirmar que as células do cérebro agem como uma bateria e que a corrente produzida corre através dos nervos. Mas isso terminará aí, não passará além do corpo, em ondas que fluem em torno do mundo, imperceptíveis aos nossos sentidos, do mesmo modo que as ondas do telégrafo sem fio passaram despercebidas, antes que Hertz e outros descobrissem sua existência. Cada cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora. Temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação pelo menos, que todo cérebro humano é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Se essa teoria se tornar uma realidade, e se for possível estabelecer métodos adequados de controle, imagine-se a importância que isso terá para o trabalho de reunir, classificar e organizar conhecimentos. A simples ideia de tal possibilidade faz vacilar o nosso espírito.
Thomas Paine foi um dos maiores espíritos do período revolucionário americano. A ele, talvez mais que a qualquer outro, devemos o início e o resultado feliz da Revolução, pois foi o seu espírito elevado que ajudou tanto a redigir a Declaração da Independência, como a convencer os signatários do documento a traduzi-lo em termos de realidade. Falando sobre a origem desse grande depósito de conhecimento, Paine assim o descreveu. Quem quer que tenha feito observações sobre o estado do progresso do espírito humano, estudando seu próprio espírito, não pode deixar de ter notado que existem duas classes distintas de pensamentos: os que produzimos em nós mesmos, por meio da reflexão e do ato de pensar, e os que se esgueiram no nosso cérebro por conta própria. Adotei sempre a regra de tratar com civilidade esses visitantes voluntários, tendo cuidado de examiná-los, tanto quanto possível, para ver se mereciam ser cultivados. E é com esses pensamentos que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. Quanto à instrução adquirida por todos os que frequentam escolas, serve apenas como um pequeno capital, para colocar o indivíduo em condições de aprender por si mesmo daí em diante. Afinal de contas, toda pessoa que tem instrução é sempre o seu próprio professor, isso pela simples razão de que os princípios não podem ser aprendidos de cor. O seu lugar de residência no espírito é a compreensão, e eles nunca são tão duradouros como quando começam por concepção. Nas palavras de Paine, que acabamos de transcrever, o grande patriota e filósofo americano referiu-se a uma experiência que, num momento ou noutro, é a experiência de todos nós. Existirá alguém tão infeliz a ponto de não ter tido evidências positivas de que os pensamentos, até mesmo ideias completas, surgem no cérebro vindos de fontes externas? Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá sempre uma lição que de outra maneira talvez nunca aprendêssemos. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Que meio de condução existiria para tais visitantes a não ser o éter, que preenche o espaço sem limites do universo? É ele o meio de condução para todas as formas de vibração que conhecemos, tais como o som, a luz e o calor. Por que motivo não seria também o meio de transmitir a vibração do pensamento? Cada espírito, ou cérebro, está diretamente ligado a outros espíritos por meio do éter. Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os outros que estão em contato com o cérebro transmissor. Temos tanta certeza disso como estamos certos de que a fórmula química H2O produz a água. A possibilidade de que o éter se torne o condutor dos pensamentos, de cérebro a cérebro, não é ainda a mais assombrosa das suas realizações. Acreditamos que toda vibração de pensamento emitida por qualquer cérebro e apanhada pelo éter é mantida em movimento, em ondas cuja extensão corresponde à extensão da energia empregada na sua transmissão, que essas vibrações permanecem em movimento contínuo que são uma das fontes das quais os pensamentos podem despontar no cérebro de que emanam, caso o outro cérebro esteja em contato constante e direto, através do éter, com o cérebro que transmitiu a vibração do pensamento. Desse modo, veremos, se essa teoria for um fato, que espaço sem limites do universo é, e continuará a ser uma biblioteca mental, na qual podem ser encontrados todos os pensamentos transmitidos pela humanidade. Lançamos aqui os alicerces para uma das mais importantes hipóteses enumeradas na lição sobre a confiança em si mesmo, fato que o estudante deve ter em mente quando se aproximar dessa lição. É uma lição sobre o conhecimento organizado. A maioria do conhecimento útil de que a raça humana se tornou herdeira foi cuidadosamente preservada e sinceramente anotada na Bíblia da Natureza. Voltando às páginas dessa Bíblia inalterável, o homem lê a história da terrível luta que permitiu o crescimento da civilização da nossa época. As páginas dessa Bíblia são formadas de elementos físicos que constituem a Terra e os outros planetas, e do éter que preenche todos os espaços. Crer em heroísmo é fazer heróis. Desrei underline 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 underline. Voltando às pinturas rupestres ocultas na superfície da Terra, o homem encontrou ossos, esqueletos, pegadas e outros sinais indiscutíveis da história da vida animal, que a natureza lhe semeou, para esclarecê-lo e guiá-lo em períodos de tempo de incrível duração. As grandes páginas de pedra da Bíblia da Natureza, encontradas na Terra, e as páginas sem fim da Bíblia constituída pelo éter, que registrou todo o pensamento humano no passado, constituem uma fonte autêntica de comunicação entre o Criador e o homem. Essa Bíblia foi iniciada antes de o homem atingir a fase do pensamento, ou mesmo antes de ter ele alcançado o grau de desenvolvimento da ameba, animal unicelular. Não há poder humano capaz de alterar essa Bíblia. Além disso, ela conta sua história não em línguas antigas e mortas, ou em hieróglifos de raças semi-selvagens, mas numa linguagem universal, que pode ser lida por todos. A Bíblia da Natureza, de onde tiramos todos os conhecimentos que vale a pena possuir, não pode ser alterada por nenhum homem. A descoberta mais extraordinária feita pelo homem foi a do princípio do rádio, que opera com o auxílio do éter, essa parte importante da Bíblia da Natureza. Imaginemos o éter recolhendo a vibração ordinária do som, e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência, e conduzindo-a para uma estação receptora sintonizada, e fazendo-a voltar à sua primeira forma de audiofrequência. Tudo isso em um segundo apenas. Não é de surpreender que tal força possa colher a vibração do pensamento, e conservar essa vibração em movimento contínuo. O fato já estabelecido e muito conhecido da transmissão instantânea do som, através do éter, por meio dos modernos aparelhos de rádio, faz passar, do possível para o provável, a teoria da transmissão do pensamento de um cérebro para outro. O mastermind. Vamos, agora, dar mais um passo, com a descrição dos meios e modos pelos quais o indivíduo pode reunir, classificar e organizar conhecimento útil, por meio de uma aliança harmoniosa de dois ou mais espíritos, da qual nasce um mastermind. O termo mastermind é abstrato e não tem equivalente no campo dos fatos conhecidos, exceto para um pequeno número de pessoas que já realizaram cuidadosos estudos acerca do efeito exercido por um espírito sobre outros. Fizemos pesquisas em todos os livros e ensaios que pudemos conseguir sobre o assunto, e não encontramos sequer a menor referência ao princípio aqui descrito com o nome de mastermind. O termo nos atraiu a atenção pela primeira vez durante uma entrevista com Andrew Carnegie, conforme dissemos na segunda lição. A química mental. Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal, a mesma energia que constitui o éter que preenche o universo. É fato já bem conhecido tanto dos leigos como dos homens que se dedicam às investigações científicas que certas mentes se chocam quando entram em contato com outras, ao passo que algumas mostram grande afinidade entre si. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade naturais, nascendo do contato mental, há uma grande possibilidade para as várias reações de um cérebro ao outro. Há casos em que um espírito se adapta tão bem ao outro que o amor à primeira vista é o resultado inevitável do contato. Haverá quem não tenha tido uma experiência assim? Em outros casos, há um tal antagonismo que o aborrecimento mútuo se mostra claramente logo ao primeiro encontro. Isso acontece sem que as pessoas em questão tenham trocado uma só palavra, e sem qualquer indício das causas que habitualmente agem como estímulo para o amor e o ódio. É inteiramente provável que a mente seja formada de um fluido, ou substância, ou
Energia, como quer que a chamemos, semelhante ao éter. Quando duas mentes se aproximam, a ponto de haver contato, a fusão das unidades desse material mental, chamemos assim os elétrons do éter, produz uma reação química. E iniciam-se as vibrações que afetam os dois indivíduos, quer agradável, quer desagradavelmente. O efeito de tal contato é evidente até para o observador mais desprevenido. Todo efeito deve ter uma causa. Haverá coisa mais razoável do que suspeitar que a causa da transformação da atitude mental entre dois cérebros, que acabaram de entrar em contato, não seja outra senão a alteração dos elétrons ou unidades de cada mente, no seu processo diverso de combinação, no novo campo criado pelo contato. Com o objetivo de estabelecer uma sólida base para essa lição, nos aproximamos bastante do êxito ao admitirmos que o contato de duas mentes produz, em ambas, efeito evidente ou um estado de espírito muito diferente do que havia antes. Conquanto isso fosse desejável, não é essencial saber qual é a causa dessa reação de mente para mente. Que essa reação se produz em todos os casos é fato conhecido, o que nos dá um ponto de partida para podermos demonstrar o significado do termo mastermind. Pode-se criar um mastermind por meio da fusão de duas ou mais mentes num estado de perfeita harmonia. Com essa fusão harmoniosa, a química mental cria uma terceira mente, que todas as outras mentes podem fazer sua e empregar. Esse mastermind permanecerá disponível enquanto exista aliança amigável e harmoniosa entre os indivíduos que concorreram para sua formação. Desintegrar-se-á, desaparecendo sem deixar vestígio, no momento em que cessar a aliança. O princípio da química mental é a base e a causa de todos os casos de almas irmãs e eterno triângulo, muitos dos quais, infelizmente, acabam nos processos de divórcio, provocando o ridículo que se origina da ignorância e da falta de educação, que dessa maneira fabrica escândalo com uma das maiores leis da natureza. Sabe-se, em todo mundo civilizado, que os 2 ou 3 primeiros anos de vida em comum no casamento são sempre marcados por muitos desentendimentos, de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajustamento. Se o casamento resistir a esses desentendimentos, tem todas as probabilidades de se tornar uma aliança permanente. Isso é fato reconhecido por todos os casais. Mais uma vez, vemos o efeito sem compreendermos a causa. Embora existam outras causas que contribuam para isso em conjunto, a falta de harmonia durante os primeiros anos de casamento é devida à lentidão da química mental para se fundir harmoniosamente. Em outras palavras, os elétrons ou unidades de energia, que chamamos de mente, muitas vezes, não são amistosos ou antagonistas em extremo logo no primeiro contato, mas, pela constante associação, gradativamente se adaptam harmoniosamente, exceto em casos raros, onde a associação teve um efeito oposto, gerando uma franca hostilidade entre essas unidades. É fato bem conhecido de todos, que depois de viverem juntos alguns anos, um homem e uma mulher se tornam indispensáveis um ao outro, mesmo quando não existe entre os dois o mais leve resquício desse estado de espírito chamado amor. Além disso, essa associação e as relações sexuais não somente desenvolvem uma afinidade natural entre os dois espíritos, como também levam até mesmo os dois indivíduos a adquirir uma expressão semelhante de feições e a se parecerem em muitas outras coisas. Um analista competente que penetre num grupo de estranhos onde se encontrem casais, sendo apresentado a um dos homens presentes, pode facilmente apontar a esposa desse. A expressão dos olhos, as linhas do rosto e o tom da voz dos dois cônjuges, tudo isso se torna bem semelhante depois de muitos anos de casamento. Tão marcado é o efeito da química mental humana que qualquer orador experimentado pode, com rapidez, interpretar o modo como o auditório recebe as suas palavras. O antagonismo de um só espírito, entre 1000 pessoas, pode ser prontamente captado pelo orador que sabe sentir e registrar os seus efeitos. Além disso, o orador pode fazer essas interpretações sem observar a expressão fisionômica dos que o ouvem ou ser, de qualquer maneira, influenciado por ela. Dessa maneira, um auditório pode fazer um orador elevar-se aos píncaros da eloquência ou levá-lo ao fracasso, sem dizer uma palavra, sem dar a menor demonstração de satisfação ou de desagrado por meio dos traços fisionômicos. Todo vendedor experimentado conhece o momento psicológico de fechar um negócio, não pelo que diz o cliente em perspectiva, mas interpretando e sentindo os efeitos da sua química mental. As palavras muitas vezes escondem as intenções dos que as pronunciam, mas uma interpretação correta da química mental não deixa saída para tal possibilidade. Todos os vendedores hábeis sabem muito bem que a maioria dos compradores tem por hábito apresentar uma atitude negativa até o momento de efetuar a compra. Se você não acredita em cooperação, veja o que acontece com um vagão que perde uma roda. Não há um advogado que não desenvolva um sexto sentido, que torna possível para ele abrir o caminho, através das palavras de uma testemunha inteligente que esteja mentindo, e interpretar, por meio da química mental, o seu verdadeiro pensamento. Muitos advogados têm desenvolvido essa habilidade sem saber de onde ela se origina. Possuem a técnica sem a compreender cientificamente. O mesmo tem acontecido com vários vendedores. O indivíduo dotado da arte de interpretar corretamente a química mental dos outros pode, para se falar figuradamente, entrar pela porta principal da mansão de um dado espírito e despreocupadamente explorá-la toda, tomando nota de todos os detalhes, saindo em seguida com uma fotografia completa do interior do edifício, sem que o proprietário tivesse conhecimento de que recebia uma visita. Observar-se-á, na lição sobre pensar com segurança, que a esse princípio pode ser dado um emprego muito prático, relacionado com o princípio da química mental, mas ele é citado apenas como uma aproximação para os princípios de maior importância contidos nessa lição. Dissemos já o bastante para a apresentação do princípio da química mental e para provar, com o auxílio das experiências cotidianas do próprio leitor interessado e das observações ocidentais, que no momento em que duas mentes se aproximam uma da outra, tem lugar uma transformação mental digna de nota, registrando-se, algumas vezes, sob a forma de antagonismo, e outras, sob a forma de amizade. Toda mente possui o que se poderia chamar de campo elétrico. A natureza desse campo varia de acordo com o humor da mente com a natureza da química mental que produz o campo elétrico a que nos referimos. Acreditamos que a condição normal ou natural da química mental de qualquer indivíduo é o resultado da sua herança física mais a natureza dos pensamentos que dominaram o seu espírito. Que cada mente está em contínua transformação, a tal ponto que a filosofia particular da pessoa e os seus modos de pensar modificam sua química mental. É nossa crença que esses princípios são verdadeiros, que qualquer pessoa pode voluntariamente modificar sua química mental, a ponto de atrair ou repelir todos aqueles com que entra em contato. Isso é fato conhecido. Em outras palavras, qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental capaz de atrair e agradar, ou pelo contrário, de gerar antagonismo, e isso sem o auxílio das palavras, da expressão do rosto ou de qualquer movimento ou gesto. Volte-se agora à definição do mastermind, uma mente que nasce da fusão e coordenação de duas ou mais mentes, num espírito de perfeita harmonia, e se aprenderá o significado completo da palavra harmonia. Dois espíritos não se fundem nem podem ser coordenados a menos que esteja presente o elemento da perfeita harmonia, pois nele repousa o segredo do triunfo ou do fracasso de todas as uniões, quer no campo comercial, quer no social.
todos os gerentes de casas comerciais, todos os comandantes militares, todos os dirigentes, em suma, em qualquer setor da vida, compreendem a necessidade imperiosa do que os franceses chamam esprit de corps, espírito de compreensão comum e de cooperação, em busca do êxito. Esse espírito de harmonia e de propósito em conjunto é obtido pela disciplina, voluntária ou forçada, de tal modo que as mentes se fundem num novo espírito, que decidimos chamar de mastermind, o que significa que a química mental é modificada a tal ponto que todas as mentes se fundem e funcionam como uma só. Os métodos por meio dos quais esse processo de fusão se verifica são tão numerosos como os indivíduos empenhados nas várias formas de liderança. Cada líder tem o seu método próprio de coordenar o espírito dos seguidores. Um empregará a força, outro preferirá a persuasão. Este agirá com a ameaça dos castigos, ao passo que outro prometerá recompensas, a fim de reduzir as mentes dos indivíduos de um dado grupo de pessoas a ponto de poderem ser fundidas. O leitor não precisará estudar a fundo a história da diplomacia, da política, do comércio ou das finanças para descobrir a técnica empregada pelos dirigentes nesses diversos campos, para o processo de fusão dos espíritos, a fim de formar um espírito de massa. Todos os chefes realmente poderosos foram providos pela natureza de uma combinação de química mental favorável, como um núcleo de atração para outros espíritos. Napoleão foi um exemplo notável de homem dotado de uma espécie de espírito magnético, com uma tendência decidida para atrair todos os espíritos com os quais entrava em contato. Os seus soldados o seguiam certos de que se encaminhavam para a morte, sem vacilar, isso devido à natureza da sua personalidade, que impelia ou atraía, e essa personalidade nada mais era do que a sua química mental. Nenhum grupo de espíritos pode ser fundido no mastermind se um dos indivíduos desse grupo possuir um desses espíritos negativos que tudo repele. Mentes negativas e positivas não se podem fundir no espírito que descrevemos aqui como mastermind. A ignorância desse fato tem levado ao fracasso muitas pessoas que de outra maneira seriam hábeis dirigentes. Qualquer líder capaz, que compreenda o princípio da química mental, pode conseguir uma associação mental provisória com qualquer grupo de pessoas, formando assim um espírito de massa, mas essa unidade se desintegrará logo que o chefe se afastar do grupo. As mais prósperas companhias de seguro de vida, bem como outras firmas importantes, convocam seus vendedores para uma ou mais reuniões, todas as semanas, com que objetivo? Com o objetivo de fundir todas as opiniões num mastermind que durante alguns dias servirá de estímulo para cada mente em particular. De modo geral, é certo que os líderes de tais grupos são inconscientes do que se passa em tais sessões, chamadas habitualmente de reuniões para apimentar. O programa dessas reuniões consiste em conferências pronunciadas pelo chefe e outros membros do grupo, e esporadicamente de alguém de fora. Mas enquanto isso, os espíritos dos presentes estão num contato constante, fazendo uma interessante troca de energias. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica, que quando se torna exausta faz a pessoa ficar desanimada e sem energia. Haverá quem não tenha experimentado isso? Quando está nesse estado de esgotamento, o cérebro humano precisa ser restaurado, e isso se faz através do contato com o espírito ou espírito mais vitalizado. Os grandes líderes reconhecem a necessidade desse processo de recarregar, e ainda mais, sabem como conseguir tal resultado. Esse conhecimento é a característica principal que distingue um chefe de um adepto. É uma felicidade saber conservar o cérebro vitalizado, por meio de contatos periódicos com espíritos mais vigorosos. O contato sexual é um dos mais eficientes estímulos nesse processo de revitalização do cérebro, contanto que seja realizado de maneira inteligente, entre um homem e uma mulher que sintam uma afeição real um pelo outro. Qualquer outra espécie de relação sexual tem uma característica desvitalizadora mental. Qualquer psicólogo competente pode recarregar um cérebro em poucos minutos. Antes de passarmos dessa breve referência sobre o contato sexual, como meio de revitalizar um cérebro esgotado, parece oportuno chamar a atenção para o fato de todos os grandes líderes, em todos os setores da vida em que tenham surgido, terem sido e serem pessoas de natureza altamente sexual. A palavra sexo não é uma palavra indecente, e está em todos os dicionários. Entre os médicos mais bem informados e outros profissionais empenhados na defesa da saúde, há crescente tendência para aceitar a teoria de que todas as doenças começam quando o cérebro do indivíduo está em estado de esgotamento. Em outras palavras, é fato bem conhecido que quem possui um cérebro inteiramente são e vitalizado, está praticamente imunizado contra todas as formas de doença. Todo médico inteligente sabe que a natureza ou a mente curam doenças todas as vezes que a cura é possível. Os remédios, a fé, os passes, a quiropatia, a osteopatia e todos esses estimulantes nada mais são do que artifícios para auxiliar a natureza, ou, falando mais propriamente, simples meios de pôr em ação a química mental com o fim de reajustar as células e tecidos do corpo, de revitalizar o cérebro e fazer assim com que a máquina humana funcione normalmente. O profissional mais ortodoxo admitirá a verdade dessa afirmativa. Quais então poderão ser as possibilidades dos futuros desenvolvimentos no campo da química mental? Empregando o princípio da fusão harmoniosa das mentes, é possível gozar de uma saúde perfeita. Com o auxílio desse mesmo princípio, pode-se desenvolver uma força suficiente para resolver o problema econômico, que é o problema de todas as pessoas. Podemos julgar das possibilidades da química mental por meio de um estudo das suas realizações passadas, sem esquecer o fato de que todas essas realizações têm sido em grande parte resultado de descobertas acidentais e da possibilidade de agrupamentos de mentes. Aproxima-se o tempo em que o professorado das universidades ensinará a química mental, como ensina agora outras matérias. Enquanto isso, as pesquisas e experiências abrem perspectivas para os estudiosos do assunto. A Coragemel exerce toque e defende a alma, que a conserva livre da conquista, da pilha gêmea da escravidão. Henri Van Dyck underline 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 underline. Química mental e poder econômico. Que a química mental pode ser propriamente aplicada aos negócios cotidianos do mundo comercial e econômico é um fato demonstrável. Através da fusão de duas ou mais mentes, num espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode ser organizado de modo a desenvolver poder suficiente para tornar possíveis, aos indivíduos cujas mentes estejam associadas, realizações verdadeiramente extraordinárias. O poder é a força com a qual o homem consegue êxito em qualquer empreendimento, e esse poder, em quantidade limitada, pode ser alcançado por qualquer grupo de pessoas de ambos os sexos, que tenham o dom de saber como integrar a sua personalidade e os seus interesses pessoais imediatos, por meio da fusão ou associação das suas mentes, num espírito de perfeita harmonia. Observe-se, procurando tirar proveito disso, a frequência com que a palavra harmonia aparece nesta introdução. Onde não existe a perfeita harmonia não pode haver desenvolvimento de associação mental. As unidades mentais de um indivíduo jamais se fundirão com as unidades mentais de outro indivíduo, senão depois que as duas mentes forem despertadas e aquecidas pelo espírito da perfeita harmonia de propósitos. Desde o instante em que duas mentes trilham estradas diferentes de interesse, as unidades mentais de cada
indivíduo operam separadamente, desintegrando-se o terceiro elemento, conhecido como Mastermind, que nasceu e cresceu dessa aliança amistosa ou harmoniosa. Estudemos agora alguns homens bem conhecidos, que acumularam grande poder e também grandes fortunas por meio da aplicação da química mental. Comecemos por 3 homens, célebres pelas realizações que conseguiram nos seus respectivos campos de ação, econômico, comercial e profissional. São eles Henry Ford, Thomas Alva Edison e Harvey S. Firestone. Dos 3, Henry Ford é o mais poderoso, quanto ao poder econômico e financeiro. Muitos que o têm estudado julgam-no o homem mais poderoso dos que já viveram. Tanto quanto se sabe, é ele o único homem que existe, ou já existiu, em todos os tempos, com poder suficiente para frustrar o truste do dinheiro nos Estados Unidos. Ford juntou milhões de dólares com muita facilidade, como uma criança enche seu baldezinho de areia quando brinca na praia. Os que estão bem informados a esse respeito dizem que se ele tivesse necessidade, poderia enviar pedidos de dinheiro, reunir $1 bilhão e fazer uso dele dentro de uma semana. Ninguém, dentre os que conhecem as realizações de Ford, pode duvidar disso. Todos os que o conhecem sabem muito bem que ele o faria com a mesma facilidade com que a média dos homens paga o aluguel de casa todos os meses. Podia obter aquela soma colossal, se tivesse necessidade, por meio da aplicação inteligente dos princípios sobre os quais é baseado este curso. Quando os automóveis Ford ainda estavam no processo de aperfeiçoamento, em 1927, ele recebeu, segundo se sabe, encomendas de mais de 375 mil carros, com pagamento adiantado em dinheiro. Calculando-se o preço de $600 por automóvel, isso importaria em $225 milhões. Ele recebeu essa quantia nababesca antes de entregar um só carro. A tal ponto chega a confiança na sua habilidade. Edison era, como todos sabem, filósofo, cientista e inventor. Foi talvez o mais profundo estudante da Bíblia, mas um estudante da Bíblia da natureza, e não das miríades de Bíblias feitas pelo homem. Tinha um conhecimento tão profundo da natureza que chegou a dominar e combinar, para o bem da humanidade, mais leis naturais do que qualquer outro homem no mundo inteiro. Foi ele quem conseguiu juntar uma ponta de agulha e uma peça de cera, de tal modo que a vibração da voz humana pode ser gravada e reproduzida nas modernas vitrolas. Do mesmo modo que conseguiu gravar e reproduzir a voz humana em discos, Edison talvez ainda realizasse a captação e interpretação corretas das vibrações do pensamento que palpitam no éter do universo. Foi ele quem primeiro dominou a centelha, transformando-a em luz para o uso do homem, por meio da lâmpada elétrica. Foi Edison quem deu ao mundo o cinema. Esses são apenas alguns dos seus feitos notáveis, milagres, modernos que realizou, não por meio de truques, sob qualquer pretenso poder sobre-humano, mas sim no meio da luz clara da ciência. Esses milagres ultrapassam a todos os narrados nos livros de ficção. Firestone é o espírito que movimenta a grande indústria de pneumáticos Firestone, em Akron, Ohio. Suas realizações industriais são muito conhecidas em toda parte onde haja automóveis, para que seja necessário fazer aqui qualquer comentário especial a respeito. Esses 3 homens começaram sua vida comercial e profissional sem nenhum capital, e com muito pouco tempo de escola, isto é, com muito pouco do que se chama habitualmente educação. Os 3 são hoje muito bem educados, muito ricos e poderosíssimos. Pesquisemos agora a fonte, a origem da sua opulência e do seu poder. Desse modo não cuidaremos apenas do efeito. O verdadeiro filósofo deseja compreender a causa de um dado efeito. Sabe-se geralmente que Ford, Edison e Firestone são amigos há longos anos e que, antigamente, tinham por hábito ir para o campo uma vez por ano, para um período de descanso, meditação e recuperação. Mas não se sabe bem, talvez nem eles próprios o saibam, que há entre os 3 um laço de harmonia, que os levou a uma fusão de espírito que é a fonte real de todo poder. Essa mente que surgiu do contato dos 3 homens facilitou-lhes uma combinação de forças e fontes de conhecimento, com os quais a maioria dos homens não está ainda familiarizada. Se o leitor duvida do princípio ou dos efeitos aqui descritos, deve lembrar-se de que mais da metade da teoria aqui abordada já é fato conhecido. Por exemplo, é mais que sabido que esses 3 homens gozam de grande poder e que são riquíssimos que começaram sem capital e com muito pouco estudo, e que tinham contato mental periódico uns com os outros, que foram sempre amigos, vivendo em harmonia, e que as suas realizações são tão notáveis a ponto de ser impossível compará-las com as de outros homens nos seus respectivos campos de atividade. Esses efeitos são conhecidos praticamente por qualquer menino de escola no mundo civilizado. Assim não pode haver mais discussão a esse respeito. No que se refere à causa das realizações de Ford, Edison e Firestone, podemos estar certos de uma coisa: elas não foram, de maneira alguma, conseguidas à custa de truques, de embuches, meios sobrenaturais, revelações ou qualquer outra forma de lei que não fosse natural. Esses homens não são prestidigitadores. Trabalham com as leis naturais, leis que, na maioria, são bem conhecidas de todos os economistas e líderes no campo da ciência, excetuando possivelmente a lei em que se baseia a química mental. Essa não está ainda suficientemente desenvolvida para ser classificada pelos homens de ciência no seu catálogo de leis conhecidas. Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que desejem coordenar as suas mentes num espírito de perfeita harmonia. O grupo pode ser composto de qualquer número a partir de 2. Os melhores resultados são conseguidos quando se fundem 6 ou 7 mentes. Já se sugeriu que Jesus Cristo descobriu a maneira de empregar o princípio da química mental, e que os seus milagres nasceram do poder que ele desenvolveu através da fusão dos espíritos dos seus 12 apóstolos. Acentuou-se que, quando um dos discípulos, Judas Iscariotes, traiu o mestre, a associação mental desintegrou-se imediatamente, e Jesus enfrentou a catástrofe suprema da sua vida. Quando 2 ou mais pessoas se harmonizam em espírito, e produzem o efeito conhecido por mastermind, cada componente do grupo se torna investido de poder de entrar em contato, e adquirir conhecimentos através do subconsciente de todos os outros membros. Esse poder se torna logo patente, tendo por efeito estimular a mente a um grau superior de vibração, evidenciando-se assim na forma de uma imaginação mais viva, e a consciência de que parece ser um sexto sentido. É através desse sexto sentido que as novas ideias surgem na mente. Essas ideias assumem a natureza e a forma do assunto predominante no espírito do indivíduo. Se todo o grupo se reuniu com o propósito de discutir um dado assunto, as ideias relativas a esse assunto aparecerão no espírito de todos os presentes, como se uma influência externa as tivesse ditado. Os espíritos dos que participam dessa associação mental tornam-se magnetos, atraindo ideias e pensamentos de uma natureza superiormente organizada e prática, de onde ninguém sabe. Oxomes deixando de nos interessar quando descobre suas limitações. O único pecado é a limitação. Logo que se descobremos as limitações de um homem, ele está abandonado. Emerson underline 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 underline. Pode-se comparar o processo de fusão mental com o ato do indivíduo que liga muitas baterias elétricas a um simples fio transmissor. Assim, toda a força passa apenas por aí. Cada bateria aumenta o poder que passa por essa linha, por meio do acréscimo da quantidade de energia que conduz. O mesmo acontece no caso da associação mental para formar um mastermind.
Cada espírito, por meio do princípio da química mental, estimula todos os outros espíritos que compõem o grupo e assim, a energia se torna tão intensa a ponto de penetrar a energia universal que se chama éter, a qual, por sua vez, toca em cada átomo do universo inteiro. O moderno aparelho de radiosubstância, em grande parte, a teoria aqui exposta. É preciso construir poderosas estações transmissoras a fim de que a vibração do som possa ser controlada, e assim captada pela energia muito mais vibrátil do éter, sendo finalmente conduzida em todas as direções. Uma associação mental composta de muitos espíritos, de maneira a produzir uma forte energia vibradora, constitui quase que a reprodução exata de uma estação de broadcasting. Não há orador que não tenha sentido a influência da química mental, pois é fato bem conhecido que no auditório, logo que os espíritos entram em rapport, há um aumento de entusiasmo na mente do orador, que muitas vezes se dá a roubos de oratória que causam surpresa a ele próprio. Geralmente, os primeiros 5 ou 10 minutos de qualquer discurso são dedicados a aquecer o auditório, isto é, ao processo por meio do qual a mente do orador e a dos assistentes se fundem num espírito de perfeita harmonia. Todos os oradores sabem o que acontece quando esse estado de perfeita harmonia não se verifica numa parte do auditório. Os fenômenos de aparência sobrenatural que ocorrem nas reuniões espíritas são resultado da reação que os espíritos dos assistentes produzem uns sobre os outros. Esses fenômenos se verificam depois de 10 ou 20 minutos, pelo simples motivo de que esse é o tempo exigido pelas mentes para se tornarem fundidas, associadas ou harmonizadas. As mensagens recebidas pelos membros das reuniões espíritas emanam, provavelmente, de duas fontes, a saber, dos vastos reservatórios do subconsciente de qualquer dos membros do grupo ou do reservatório universal do éter, nos quais, é mais do que provável, toda a vibração do pensamento é conservada. Não há lei natural ou raciocínio humano que vá em apoio da teoria das comunicações com pessoas que já morreram. Como é sabido, qualquer indivíduo pode explorar as reservas de conhecimentos do espírito de outra pessoa mediante o princípio da química mental, e parece razoável supor que essa força pode ser estendida e entrar em contato com quaisquer vibrações que se encontrem no éter. A teoria segundo a qual todas as vibrações superiores e mais refinadas, como as que nascem do pensamento, são conservadas no éter origina-se do fato bem conhecido de que nem a matéria, nem a energia, os dois elementos conhecidos do universo, podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor que todas as vibrações transmitidas de maneira a poderem ser captadas e absorvidas no éter prosseguirão eternamente. As vibrações mais baixas, que não se misturam ou que não entram em contato com o éter, têm provavelmente uma vida natural e morrem. Todos os chamados gênios provavelmente adquiriram sua reputação porque por mera chance ou de outra maneira, formaram alianças com outros espíritos que lhes facilitaram emitir suas próprias vibrações mentais para um ponto onde pudessem entrar em contato com o grande templo do conhecimento, registrado no éter do universo. Todos os grandes gênios, tanto quanto é possível deduzir dos fatos colhidos, eram pessoas de elevada sexualidade. O fato de ser o contato sexual o maior estimulante conhecido vem em apoio da teoria aqui apresentada. Investigando a fonte do poder econômico, tal como é manifestada pelas realizações de vários homens no domínio dos negócios, estudemos o caso do grupo de Chicago, conhecido por Big Six, 6 grandes, constituídos por William Wrigley Jr., proprietário do negócio de gomas de mascar que traz o seu nome e cuja renda individual se diz ser de mais de 15 milhões de dólares. John Rua Thompson, dono de uma rede de restaurantes com o seu nome, Lasker. Dono da agência de publicidade Lodge e Thomas, McCullough, proprietário da Palmalay Express Company, a maior companhia de transportes da América, e finalmente, Hit Hertz, donos dos automóveis de praça conhecidos por Yellow Taxicab. Ninguém pode se tornar uma força na comunidade em que vive, nem conseguir que um duradouro empreendimento valioso, antes de se tornar bastante grande para culpar-se pelos seus próprios erros e fracassos. Um relatório financeiro, digno de toda confiança, calculou a renda anual desses 6 homens em mais de 25 milhões de dólares, ou seja, uma média de 4 milhões de dólares para cada um por ano. Uma análise do grupo formado por esses 6 homens revela o fato de que nenhum deles teve qualquer vantagem de educação, que todos começaram sem capital ou amplos créditos, que as suas realizações financeiras têm sido devidas aos seus próprios planos e não a um capricho qualquer da roda da fortuna. Há muitos anos esses homens formaram uma aliança, reunindo-se em períodos fixos, com o objetivo de prestar assistência uns aos outros com ideias e sugestões nos seus vários ramos de negócios. De todo o grupo, Hertz e Hit eram os únicos ligados por sociedade comercial. As reuniões eram efetuadas unicamente com o propósito de cooperação e de assistência mútua, com ideias e sugestões, ocasionalmente, endosso de notas e outras garantias para auxiliar qualquer membro do grupo que estivesse diante de alguma emergência. Disse que, presentemente, cada um dos componentes do grupo Big Six é muitas vezes milionário. Em regra, não merece comentário especial ou elogio um homem que nada fez, além de acumular alguns milhões de dólares. Entretanto, relacionado com o sucesso financeiro desse grupo, há algo que é bem digno de comentário, estudo e análise e até mesmo de emulação. Esse algo é o fato de terem eles aprendido como coordenar as suas mentes, fundindo-as num espírito de perfeita harmonia, criando assim um mastermind que forneceu a cada um dos componentes do grupo um meio de abrir portas que estão fechadas para a maioria da raça humana. A United States Steel Corporation é uma das mais fortes e poderosas organizações industriais do mundo. A ideia que fez surgir essa gigantesca organização industrial nasceu na mente de Albert H. Gowrie, advogado mais ou menos sem importância, nascido e criado numa cidadezinha de Illinois, perto de Chicago. Gowrie cercou-se de um grupo de homens cujas mentes estavam fundidas num espírito de perfeita harmonia, e assim, conseguiu criar a associação mental, Mastermind, que é o espírito propulsor da grande United States Steel Corporation. Onde quer que se investigue, em toda parte onde se encontrem êxitos notáveis no comércio, nas finanças, na indústria ou em qualquer profissão, pode-se ter a certeza de que a vitória foi conseguida por alguns indivíduos que aplicaram o princípio da química mental, criando assim um mastermind. Esses triunfos notáveis muitas vezes se apresentam como sendo o trabalho de um só homem, mas, a uma pesquisa cuidadosa, encontrar-se-ão outros indivíduos cujas mentes foram coordenadas. Devemos estar lembrados de que 2 ou mais pessoas podem operar o princípio da química mental, e assim criar um mastermind. O poder humano é o conhecimento organizado que se expressa por meio de esforços inteligentes.
Não se pode dizer que um esforço é organizado, senão quando os indivíduos nele empenhados coordenam os seus conhecimentos e energias num espírito de perfeita harmonia. A falta dessa harmoniosa coordenação de esforços é praticamente a causa principal de todos os fracassos comerciais. Uma vez realizamos uma interessante experiência, em colaboração com os alunos de um grande colégio americano. Pediu-se a cada aluno para escrever um ligeiro ensaio sobre o seguinte tema: como e por que Henry Ford se tornou opulento. A maioria dos alunos arranjou relatórios financeiros e balanços do ativo de Ford, e empregou esses dados como base para estimativas sobre sua riqueza. Incluídos nessas fontes de riqueza de Ford, estavam o dinheiro em bancos, as matérias-primas e os produtos acabados em estoque, os imóveis e prédios, calculando-se de 10% a 20% sobre o valor dos bens materiais. Um dos alunos desse grupo, composto de várias centenas de rapazes, respondeu da seguinte maneira: os bens de Henry Ford consistem principalmente em 2 itens, a saber: 1. Capital, trabalho, matéria-primas e produtos acabados. 2. O conhecimento adquirido pela experiência do próprio Henry Ford, com a cooperação de uma organização bem treinada, que sabe como aplicar esse conhecimento com as melhores vantagens, dentro do ponto de vista de Ford. É difícil calcular, com possibilidade de correção, mesmo aproximada, o número de dólares e de centavos que constitui o valor de qualquer dessas duas espécies de ativo, mas, em minha opinião, os seus valores relativos são os seguintes: conhecimento organizado da empresa Ford, 75%. Valor em dinheiro e bens materiais de toda natureza, incluindo matéria-prima e produtos acabados, 25%. É nossa opinião que o rapaz que assinava esse relatório não poderia tê-lo compilado sem a assistência de outros espíritos mais analíticos e experimentados. Inquestionavelmente, o maior ativo de Henry Ford é o seu cérebro. Em seguida, virão os cérebros do seu círculo imediato de auxiliares, pois é através da sua coordenação que foram acumulados os bens que ele controla. Se fossem destruídas todas as fábricas de Ford e todas as suas máquinas, todos os átomos de matéria-prima, todos os automóveis já terminados e todos os seus depósitos nos bancos, ele seria ainda assim o homem mais poderoso da Terra, no que se refere a poder econômico. Os cérebros que realizaram as empresas Ford podiam duplicá-la novamente em pouco tempo. Há sempre capital, em quantidade limitada, à disposição de cérebros como o de Ford. Ford é o homem mais poderoso do mundo, do ponto de vista econômico, porque possui, tanto quanto sabemos, em grau mais elevado que qualquer outro homem no mundo inteiro, a concepção prática do princípio do conhecimento organizado. Apesar do grande poder e do êxito financeiro de Ford, sabe-se que ele errou várias vezes na aplicação dos princípios, por meio dos quais conseguiu seu enorme poder. Quase não há dúvida de que os métodos de cooperação mental de Ford foram muitas vezes crus, mas, possivelmente, isso ocorreu nos primeiros tempos de sua atividade, antes que ele adquirisse a experiência que naturalmente chegaria com a maturidade. Não pode, porém, haver a menor dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford, pelo menos no princípio, foi o resultado de uma aliança acidental com outros espíritos, particularmente com Edison. É mais do que provável que a notável visão de Ford, no que se refere às leis da natureza, tenha começado como resultado da aliança amistosa com sua esposa, muito antes do seu encontro com Edison ou Firestone. Muitas vezes acontece que um homem não descobre que a fonte real do seu êxito reside em sua esposa, como resultado da aplicação do princípio do Mastermind. A senhora Ford é uma mulher extremamente inteligente, e temos razões para crer que foi o seu espírito fundido com o do marido que deu a ele o primeiro impulso em direção ao poder. Isso pode ser mencionado sem nenhum desdouro para Ford, pois nos primeiros tempos da sua atividade ele teve que combater poderosos inimigos, como a ignorância e a falta de cultura, em grau muito maior que Edison ou Firestone, ambos dotados naturalmente de aptidões felizes para adquirir e aplicar os conhecimentos. Ford teve que se elevar por seu próprio esforço, acima das suas condições de nascimento. Em um período extraordinariamente curto, Ford dominou 3 dos mais pertinazes inimigos da humanidade e transformou-os em ativo para a fundação do seu triunfo. Esses inimigos são a ignorância, a falta de cultura e a pobreza. Qualquer homem capaz de dominar essas 3 forças selvagens e empregá-las com proveito merece ser objeto de estudo de todas as pessoas menos afortunadas nesse domínio. Estamos numa era de poder industrial. A fonte de todo esse poder é o esforço organizado. A direção das empresas industriais não somente organiza eficientemente os operários, como também, em muitos casos, a fusão de indústrias tem afetado o problema de tal maneira que tais combinações, como no caso da United States Steel Corporation, têm acumulado praticamente um poder ilimitado. Dificilmente se pode passar a vista sobre os acontecimentos do dia sem ter notícia de qualquer associação comercial, industrial ou financeira agindo sob uma direção única, tendo grandes lucros e criando assim enorme poder. Nunca, na história do mundo, houve tanta abundância de oportunidades de ganhar dinheiro para aqueles que estão cheios de boa vontade para prestar serviços. Um dia, é um grupo de bancos, no outro, uma rede de estradas de ferro, logo a seguir, uma combinação de indústrias de aço, fundindo-se com o objetivo de desenvolver força, por meio de um esforço altamente coordenado e organizado. O conhecimento de natureza geral, desorganizado, não é poder, é apenas poder em potencial, material do qual poderá desenvolver-se o poder real. Qualquer biblioteca moderna contém um fichário desorganizado de todos os conhecimentos de valor, dos quais a presente civilização é herdeira, mas esses conhecimentos não são poder, porque não são organizados. Todas as formas de energia, e todas as espécies de vida animal ou vegetal, para sobreviverem, precisam ser organizadas. Os fósseis dos imensos animais pré-históricos apresentam evidências positivas de que não organização significa aniquilamento. O elétron, a menor partícula da matéria, bem como a maior estrela no universo, e todas as coisas materiais que se acham entre esses dois extremos, oferecem uma prova positiva de que a primeira lei da natureza é a organização feliz daquele que reconhece a importância dessa lei e se esforça por familiarizar-se com os vários modos pelos quais ela pode ser aplicada vantajosamente. O astuto homem de negócios não somente reconhece a importância da lei do esforço organizado, como também faz dessa lei a urdidura e a trama do seu poder. Mesmo sem qualquer conhecimento sobre o princípio da química mental, sem mesmo saber de sua existência, muitos homens acumularam grande poder simplesmente organizando o conhecimento que possuíam. A maioria de todos os que descobriram o princípio da química mental e desenvolveram esse princípio no que chamamos de mastermind conseguiu isso por mero acaso. Muitas vezes, não reconheciam a natureza real da sua descoberta, nem compreendiam a origem da sua força. É nossa opinião que podem ser contadas a dedo as pessoas que, presentemente, empregam de maneira consciente o princípio da química mental para conseguir poder através de fusão de espírito. Se esse cálculo for certo, mesmo aproximadamente, o leitor verá sem demora que é insignificante o risco de que o campo da prática da química mental venha a saturar-se. É fato
conhecido por todos que uma das mais difíceis tarefas que cabem a qualquer homem de negócios consiste em induzir os seus associados à coordenação de esforços, num espírito de perfeita harmonia. Induzir a cooperação contínua a um grupo de operários em qualquer empreendimento é coisa quase impossível. Apenas os líderes mais eficientes podem conseguir esse objetivo tão desejável, mas os dirigentes dessa espécie surgem raramente no campo da indústria, do comércio ou das finanças, e quando isso acontece, o mundo ouve falar no Henry Ford, Thomas A. Edison, John D. Rockefeller e H. Riemann ou James J. Hill. Poder e triunfo são sinônimos, praticamente. Um emana do outro. Assim sendo, qualquer pessoa que saiba aplicar o poder, com habilidade, por meio da harmoniosa coordenação de esforços entre vários indivíduos, pode conseguir êxito em qualquer empreendimento razoável, possível de ser levado a cabo de modo feliz. Ninguém pense, porém, que uma feliz associação mental, o mastermind, possa surgir imediatamente como um cogumelo, logo que se verifica a coordenação de mentes que pretendem unir-se num espírito de perfeita harmonia. A harmonia, no sentido real da palavra, é tão rara entre um grupo de pessoas, como é o verdadeiro cristianismo entre indivíduos que se dizem cristãos. A harmonia é o núcleo em torno do qual deve ser desenvolvido o estado de espírito conhecido por associação mental perfeita, ou mastermind. Sem esse elemento de harmonia não pode haver associação mental completa, ou mastermind. Trata-se de uma verdade que não precisa ser repetida. Woodrow Wilson tinha em mente a ideia de criar um mastermind quando cuidou de reunir um grupo de homens representando as nações civilizadas do mundo, ao propor a criação da Liga das Nações. A concepção de Wilson foi a ideia mais humanitária que já surgiu no cérebro do homem, pois parte de um princípio que envolve suficiente poder para estabelecer uma fraternidade humana na Terra, a Liga das Nações ou qualquer fusão de mentes internacionais, num espírito de harmonia, pode vir a ser uma realidade. A época em que tal unidade mental possa ter lugar depende em grande medida do tempo requerido pelas grandes universidades e instituições de ensino não sectárias para suplantar a ignorância e a superstição por meio da compreensão e da ciência. A psicologia das reuniões de reavivamento asterisco asterisco asterisco. A antiga tradição religiosa conhecida pelo nome de reavivamento oferece uma oportunidade favorável para se estudar o princípio da química mental denominado mastermind. Observe-se que a música desempenha não pequena parte na harmonia essencial à fusão de um grupo de espíritos em tais cerimônias. Sem música, as comemorações não teriam nenhuma importância. Durante o serviço religioso, o oficiante não encontra dificuldades em criar harmonia entre os espíritos dos seus devotos, mas é também sabido por todos que esse estado perdura apenas enquanto ele está presente. Em seguida, a associação mental provisoriamente criada se desintegra. Despertando a emoção dos presentes, o oficiante não tem dificuldade em conseguir a harmonia necessária para a criação do mastermind. O próprio ar se torna carregado de uma influência positiva e agradável que transforma inteiramente a química mental de todos os espíritos ali reunidos. Os adeptos dessa religião chamam a isso Espírito do Senhor, por meio de experiências que levamos a efeito com um grupo de pesquisadores, cientistas e leigos, que não sabiam coisa alguma sobre a natureza dessa experiência. Conseguimos criar o mesmo estado de espírito e a mesma atmosfera positiva sem chamar a isso de Espírito do Senhor. Em muitas ocasiões, temos presenciado a criação da mesma atmosfera positiva entre grupos de vendedores, de ambos os sexos, sem entretanto chamar a isso Espírito do Senhor. Tivemos ocasião de prestar auxílio na direção de um curso para os vendedores de Harrison Parker, fundador da Cooperative Society de Chicago, e empregando o mesmo princípio de química mental que os religiosos chamam de Espírito do Senhor, transformamos a natureza de 3.000 homens e mulheres, todos sem experiência na profissão, os quais venderam mais de 10 milhões em títulos em menos de 9 meses, realizando um lucro de mais de $1 milhão. Constatou-se que a média das pessoas que entravam para essa escola alcançava o zênite da sua carreira de vendedores em de uma semana, depois do que precisavam revitalizar o cérebro em reuniões com outros grupos de vendedores. Essas reuniões eram conduzidas mais ou menos da mesma maneira que as modernas reuniões de reavivamento, com encenação quase idêntica, incluindo música e oradores potentes que exortavam os vendedores de todas as maneiras, como fazem os oficiantes das reuniões religiosas. Chame-se a isso religião, psicologia, química mental ou o que se quiser. Tudo se baseia no mesmo princípio, mas o fato é que, onde quer que um grupo de mentes entre em contato, num espírito de perfeita harmonia, cada mente do grupo logo se torna suprida e reforçada por uma evidente energia chamada mastermind. Tanto quanto sabemos, essa energia ainda não classificada pode ser o espírito do Senhor, mas a verdade é que opera com a mesma eficiência, ainda que chamada por outro nome. O cérebro humano e o sistema nervoso constituem uma peça de um maquinário intrincado que poucos entendem. Quando controlada e dirigida de maneira adequada, essa peça da máquina pode ser levada a realizar maravilhas, mas quando não é controlada, praticações fantásticas, como se pode ver entre as paredes de um asilo de loucos. O cérebro humano tem ligação direta com o contínuo influxo de energia, do qual o homem tira o poder de pensar. O cérebro recebe essa energia, mistura-a com a energia criada pelos alimentos, que nutrem o corpo, e a distribui em cada porção deste último, com o auxílio do sangue e do sistema nervoso, e ela se torna assim o que chamamos vida. De que fonte emana essa energia externa ninguém parece saber. Tudo que sabemos a respeito é que é necessário tê-la para se viver. Parece razoável supor que essa energia não seja outra senão a que chamamos éter, e que entra no corpo com o oxigênio quando respiramos. O indivíduo está meio vencido desde que começa a ter pena de si mesmo, ou a procurar uma desculpa para os seus defeitos. Todo corpo humano normal possui um laboratório de primeira ordem e um estoque de produtos químicos suficiente para executar os processos de triturar, assimilar e misturar de maneira adequada o alimento que ingere, antes de distribuí-lo pelas partes onde ele é mais necessário para formar o corpo. Têm sido feitos inúmeros testes com homens e animais a fim de se provar que a energia conhecida com o nome de mente desempenha importante parte nessa operação química da composição e transformação dos alimentos nas substâncias necessárias para a formação e conservação do corpo. Sabe-se que os aborrecimentos, as emoções ou os temores interferem no processo digestivo e, em casos extremos, detêm inteiramente esse processo, ocasionando doenças e até mesmo a morte. É claro, portanto, que o espírito tem parte na química da digestão e da distribuição dos alimentos. Várias autoridades eminentes acreditam, embora isso nunca tenha sido cientificamente provado, que a energia conhecida como mente ou pensamento pode ser contaminada por unidades negativas ou insociáveis, a tal ponto que todo o sistema nervoso é atirado para fora da ordem do trabalho, a digestão fica seriamente afetada, manifestando-se várias formas de doença. Entre as causas de tais perturbações mentais, as principais são as dificuldades financeiras e os amores contrariados. Um ambiente negativo como o que se cria em famílias nas quais um dos membros está sempre aperreando, interferirá na química mental de tal modo que o indivíduo perderá a ambição e gradativamente mergulhará na apatia. É por isso que um velho ditado diz que a mulher faz o homem ou o destrói.
E há nisso muita verdade. Uma das nossas próximas lições tem um capítulo inteiro dirigido às esposas. Qualquer aluno do ensino médio sabe que certas combinações alimentares, quando ingeridas, provocam indigestão, dores violentas e até mesmo a morte. A boa saúde depende, pelo menos em parte, de uma combinação alimentar harmoniosa. Mas a harmonia da combinação alimentar não é suficiente para assegurar a boa saúde. É preciso haver harmonia também entre as unidades de energia conhecidas por mente ou pensamento. A harmonia parece ser uma das leis da natureza sem a qual não pode haver energia organizada ou vida, de qualquer forma. A saúde do corpo, bem como a saúde mental, é inteiramente construída na base do princípio da harmonia. A energia conhecida por vida começa a desintegrar-se, e a morte se aproxima logo que os órgãos do corpo deixam de trabalhar em harmonia. E no momento em que esta cessa, na fonte de qualquer energia organizada, as unidades dessa energia são arremessadas no estado caótico de desordem e o poder se torna neutro ou passivo. A harmonia é também o núcleo do qual o princípio da química mental, conhecido por Mastermind, desenvolve o seu poder. Destruindo essa harmonia, ter-se-á destruído o poder que emana do esforço coordenado de um grupo de indivíduos. Essa verdade tem sido afirmada, reafirmada e apresentada de todas as maneiras nesta obra, como uma lição infindável porque, a menos que o estudante fixe bem esse princípio, aprendendo como aplicá-lo, ela seria absolutamente inútil. O triunfo na vida, ou o que quer que chamemos de triunfo, é sobretudo, uma questão de adaptação ao ambiente, de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. O palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes. Inversamente, a choça de um camponês pode proporcionar mais felicidade do que a mansão de um rico, se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda. Sem perfeita harmonia, a ciência da astronomia seria tão inútil como os ossos de um santo, pois as estrelas e os planetas chocar-se-iam uns contra os outros e tudo estaria em estado de caos e desordem. Sem a lei da harmonia, de uma semente qualquer poderia nascer uma árvore heterogênea que fosse ao mesmo tempo carvalho, álamo ou cedro. Sem a lei da harmonia, o sangue depositaria a qualidade de alimentos que servem para o desenvolvimento das unhas no couro cabeludo, onde só o cabelo deve crescer, e dessa maneira desenvolver-se-ia qualquer formação córnea. Sem a lei da harmonia não pode haver organização de conhecimento, e assim poder-se-ia perguntar, há conhecimento organizado, exceto a harmonia dos fatos e verdades das leis naturais? No momento em que a discórdia começa a bater a porta de frente do conhecimento, a harmonia vai saindo pela porta dos fundos, por assim dizer, quer se aplique isso a uma sociedade comercial ou ao movimento ordenado dos planetas. Se o leitor julgar que exageramos a importância da harmonia, lembre-se de que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo de fracasso. Não pode haver música, nem poesia, nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia. A boa arquitetura é, sobretudo, uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é que uma massa de materiais de construção mais ou menos monstruosa. A direção eficiente dos negócios alicerça-se na existência da harmonia. Toda pessoa bem vestida, homem ou mulher, é um exemplo de harmonia. Com todas essas ilustrações da parte importante desempenhada pela harmonia nos trabalhos cotidianos de todo mundo, digo mais, de todo o universo, como poderá qualquer pessoa inteligente esquecer esse fato, quando se trata de alcançar o seu objetivo definitivo na vida? Assim, não pode haver objetivo definitivo para aquele que não fizer da harmonia a pedra angular da sua fundação. O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células nervosas, músculos, etc. A energia mental que estimula a ação e coordena os esforços das partes componentes do corpo é também uma pluralidade de energias que variam e se transformam. Desde o nascimento até a morte, há entre as forças uma luta contínua que muitas vezes assume as características de um verdadeiro combate. Por exemplo, a luta que dura toda a vida, entre as forças motivadoras e os desejos da mente humana, que tem lugar entre os impulsos do certo e do errado, tão conhecida de todos. Todo ser humano possui pelo menos duas forças mentais distintas ou personalidades, e até mesmo 6 personalidades já foram descobertas numa só pessoa. Uma das mais delicadas missões do homem consiste em harmonizar as suas forças mentais de tal modo que possam ser organizadas e dirigidas para a ordenada consecução de um dado objetivo. Sem esse elemento de harmonia, nenhum indivíduo pode se tornar consciencioso. Não admira que os dirigentes das empresas comerciais e industriais, bem como os líderes, tanto no campo da política como em outros domínios, deparem com tantas dificuldades em organizar, sem atritos, grupos de pessoas para a realização de um determinado objetivo. Cada ser humano possui dentro de si mesmo forças difíceis de harmonizar, mesmo quando o indivíduo se acha colocado no ambiente mais favorável à harmonia. Se a química mental de uma só pessoa é tal que as unidades da sua mente não podem ser facilmente harmonizadas, imagine-se como deve ser difícil harmonizar um grupo de espíritos de modo que todos funcionem como um só, de maneira ordenada, por meio do que se chama de mastermind. Devemos procurar sempre o conselho daqueles que nos digam a verdade relativou a nós mesmos, ainda que a verdade nos doa. Meros louvores não conduzem ao aperfeiçoamento. O líder que se desenvolve com êxito e dirige as energias de um mastermind deve possuir tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental e habilidade para adaptar-se, no estado de perfeita harmonia e equilíbrio, às circunstâncias que se transformam rapidamente, sem demonstrar qualquer sinal de aborrecimento. Quantos poderão corresponder a tais exigências? O verdadeiro líder precisa ser dotado da habilidade de mudar a cor da sua mente, como o camaleão muda a cor da pele, para atender a todas as circunstâncias que surgirem relacionadas com a sua liderança. Além disso, deve possuir a habilidade para passar de uma atitude para outra, sem demonstrar o mais leve sinal de cólera ou falta de autocontrole. O líder perfeito deve compreender as 15 leis do triunfo e estar apto para pôr em prática qualquer combinação dessas leis, sempre que a ocasião exigir. Sem essa habilidade, nenhum líder conseguirá ser poderoso, e sem poder nenhum líder pode subsistir por muito tempo. O significador da palavra educação. É uma Durante muito paradinha. tempo que se estabeleceu uma concepção errada da palavra educar. Os dicionários não têm contribuído. Ele passou por muita coisa importante aqui, né? A importância da sexualidade, né? Que todo líder, né, está diretamente ligado, é um líder sexual, está ligado, né? Não há, em outras palavras, você não vai ter uma pessoa com uma liderança forte, né? Uma pessoa consciente, que triunfa, que prospera, se tiver frígida. Esquece esse lugar, entendeu? E não se pode confundir quando você prospera em uma área, como se você estivesse prosperando na sua vida.
Não confunda isso. Você pode prosperar financeiramente, mas nas relações, na sua família, na sua espiritualidade, nos seus objetivos de vida, você está sendo um fracasso completo e total na história. Então, o que ele está trazendo, né, claro, aqui, é que essa energia do instinto, porque quando ele fala da questão sexual, ele está falando da energia instintiva, a energia de produzir matéria mesmo, de vida, de reprodução de vida, reprodução de coisas. Isso precisa estar ativa, mas precisa estar canalizada. Por isso, a importância de uma boa relação, de uma relação que tem propósito, porque senão essa energia ela é dispensada, ela é drenada, ela vai para outro lugar. Muito interessante. E eu parei aqui porque a gente já está terminando essa leitura, faltam umas 8 páginas, mais ou menos. Ele traz aqui algo de fundamental importância, que é a história da liderança. Né? Ele fala claramente, se você não consegue harmonizar dentro de você, como é que você vai harmonizar um conjunto de pessoas? O que nós falamos hoje no Aliança 559? Exatamente isso. Que não adianta você querer olhar o vizinho, olhar a política, olhar o que quiser, entende? Se você não tiver seus 4 corpos organizados, físico, sensorial, emocional e mental. Se esses 4 corpos não estiverem harmonizados, cara, nada vai acontecer. Pode esquecer dessa história. Porque isso depende da harmonização do outro. Você fazer uma transferência disso, harmônica, emocional, mental e assim por diante, né, dentro da liderança de um movimento. Outra coisa que ele traz aqui que é importante, que é legal. O líder de um movimento. Quando ele sai de cena, isso se desmonta, a não ser que ele tenha transferido essa liderança. E isso faz me lembrar não é liderança inteligente, como é que chama aquele livro, Solange? Liderança inteligente não, é investidor inteligente. Né? Um investidor inteligente, que ele fala a respeito dessa questão da liderança, né? De uma liderança de excelência. Não é investidor inteligente, é um livro antes que nós lemos. Eu não lembro agora o nome. Nós lemos um livro que fala sobre uma liderança de excelência. Fala sobre liderança de excelência. Né? E ele fala que a liderança de excelência é essa, que você se torna um líder que transfere a liderança para o outro. Esse é o líder de excelência. Né? Esse é o lugar em que você cria um mastermind que não depende de você. Né? Você cria um mastermind que ele se alimenta e tem outros líderes que vão poder estar tocando esse negócio. Cara, assim, muito importante, muito legal. A importância que ele deu disso, né, do ritual de um mastermind. Isso está faltando para mim, com a minha equipe. Né? E eu falei isso há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Falei assim, a gente precisa voltar a fazer reuniões de transferência de conhecimento meu para vocês, que a gente esteja... Nós só estamos produzindo e nós não estamos nos retroalimentando. Eu falei exatamente isso essa semana. E a gente vai voltar a fazer isso, voltar a estar fazendo treinamentos internos. Vamos ler o restinho? Então, bora lá. Contribuído para eliminar esse mal-entendido, pois continuam definindo educar como o ato de disseminar conhecimento. A palavra educar tem as suas raízes no vocábulo latino educo, que significa desenvolver-se de dentro, projetar-se, crescer por meio da lei da prática. A natureza odeia a preguiça em todas as suas formas. Dá vida contínua apenas aos elementos que estão em atividade. Amarre um braço ou outra parte do corpo tornando inativo, e dentro em pouco a parte mobilizada se tornará atrofiada, ficando sem vida. Ao contrário, faça de um dos braços um uso maior do que o habitual, como acontece no caso do ferreiro que maneja um pesado martelo o dia inteiro, e esse braço se tornará mais vigoroso, mais forte e muito mais musculoso. O poder nasce do conhecimento organizado, mas não se deve esquecer que é por meio da aplicação e do emprego que dele se faz. Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante, sem possuir nenhuma força. O conhecimento não se torna poder senão à medida que é organizado, classificado e posto em ação.
Alguns dos homens mais bem educados do mundo possuem menos conhecimento geral do que alguns dos que são conhecidos como ignorantes. A diferença é que os primeiros puseram em prática os seus conhecimentos, enquanto os últimos não fizeram nenhuma aplicação do que sabiam. A pessoa educada é aquela que sabe como adquirir tudo de que necessita para alcançar o seu objetivo principal na vida, sem violar os direitos dos seus semelhantes. Poderá ser uma surpresa para muitos homens instruídos saberem que estão muito longe de ser considerados educados. Será também uma grande surpresa para muitos que julgam ressentir-se de uma grande falta de instrução, ter a certeza de que são homens bem educados. O advogado que consegue mais êxito na sua carreira não é necessariamente o que sabe de memória o maior número de artigos dos códigos. Ao contrário, o melhor advogado é aquele que sabe onde encontrar um princípio de lei, e mais uma variedade de opiniões apoiando o princípio que se adapta às necessidades imediatas de um determinado caso. Em outras palavras, o melhor advogado é o que sabe onde encontrar a lei que deseja quando tiver necessidade. Esse princípio se aplica com igual força aos assuntos industriais e comerciais. Henry Ford teve muito pouco tempo de estudo, entretanto foi um dos homens mais bem educados do mundo, porque adquiriu a habilidade de combinar as leis econômicas com as leis naturais, alcançando assim o poder que lhe permitiu tirar o que precisava do material da natureza. Durante a Guerra Mundial, Ford moveu uma ação contra o jornal Chicago Tribune, acusando de haver publicado um artigo com alusões ofensivas à sua pessoa, uma das quais dizia que ele era um pacifista ignorante, etc. Quando a ação chegou ao tribunal, os advogados do Tribune pretenderam provar por meio do próprio Ford o que havia sido escrito contra ele. Ford foi obrigado a apresentar-se no tribunal. Os advogados disseram que ele realmente era um ignorante, e com esse objetivo o interrogaram sobre todos os assuntos. Uma das perguntas formuladas pelos advogados foi a seguinte: quantos soldados a Inglaterra mandou para vencer a rebelião das colônias, em 1776? Com ar de desprezo, sem se alterar, Ford respondeu: não sei exatamente o número enviado, mas ouvi dizer que foi enviado um número muito maior do que o dos que voltaram. Uma gargalhada geral contagiou o juiz, o júri, os espectadores e até mesmo o advogado frustrado. A série de perguntas prosseguiu por 1 hora ou mais, e Ford manteve-se perfeitamente calmo durante todo o tempo. Finalmente, cansado das brincadeiras dos astutos advogados, a uma pergunta particularmente insultuosa, Ford levantou-se e, apontando com o dedo para o advogado que o interrogava, replicou: se eu pretendesse responder à pergunta idiota que o senhor acaba de fazer, ou a qualquer outra das que já fizeram, permitam-me lembrar-lhes que sobre a minha mesa de trabalho tem uma série de botões elétricos, e colocando um dedo sobre um determinado botão, chamaria homens que poderiam me dar uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas, e a todas que os senhores não têm inteligência para formular, nem teriam para responder. Agora, tenham a bondade de me dizer, porque eu iria encher minha cabeça com uma série de detalhes inúteis a fim de responder a todas as perguntas idiotas que me fizerem. Quando tenho em torno de mim homens capazes, que podem me apresentar todos os fatos de que necessito a um simples chamado meu. Esse trecho foi reconstruído com o auxílio da memória, mas relata substancialmente a resposta de Ford. Houve um silêncio no tribunal. O promotor ficou de queixo caído e arregalou os olhos, surpreso. O juiz endireitou-se em sua cadeira e olhou fixo para Ford. Muitos jurados como que despertaram e olharam em torno de si, como se tivessem presenciado uma explosão, o que não deixa de ser verdade, num certo sentido. Um pároco eminente que estava presente disse mais tarde que a cena lhe fizera lembrar aquela em que Jesus Cristo compareceu diante de Pilatos, exatamente depois de haver dado a sua famosa resposta à pergunta: ó, que é a verdade? Assim também a resposta de Ford derrubou o que o interrogara. Até então, o advogado se divertira bastante à custa de Ford, segundo imaginava, exibindo assim com habilidade os seus conhecimentos em comparação com o que julgava ser a ignorância de Ford a tantos assuntos. Mas a última resposta o deixou mesmo sem graça. Provou ao mesmo tempo, a todos que tinham inteligência para compreender, que a verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito, e não uma mera coleção e classificação de conhecimentos. Muito provavelmente, Ford não poderia citar o nome de todas as capitais dos Estados americanos, mas podia haver reunido, como de fato reuniu, o capital, com o qual pôs em movimento muitas rodas em todos os estados da União. Educação, não nos esqueçamos disso, consiste em poder obter tudo o que é necessário para atender às próprias necessidades, sem violar os direitos alheios. Ford se ajusta maravilhosamente a essa definição, conforme tentamos mostrar narrando esse incidente relacionado com a simples filosofia do conhecido milionário. Há muitos homens instruídos que poderiam desnortear Ford, teoricamente, com um labirinto de perguntas a que ele não saberia responder. Mas ele poderia voltar-se para o campo da indústria ou das finanças e travar uma batalha na qual venceria em poucos minutos os seus adversários, apesar de todos os seus conhecimentos e de toda a sua instrução. Ford não poderia, no laboratório químico, separar os dois elementos componentes da água, oxigênio e hidrogênio, e depois refazer a combinação atômica, mas sabe perfeitamente como cercar-se de homens competentes no assunto, que podem realizar isso todas as vezes que ele queira. O homem que sabe fazer uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. Quando perder seu som de humor, empregue-se como ascensorista, pois assim sua vida será sempre uma série de alto e baixos. O diretor de um conhecido colégio americano herdou uma grande porção de terra, reputada por todos como muito pobre. As terras não tinham madeiras de valor comercial, nem minerais, nem qualquer outro produto vendável, tornando-se assim apenas uma fonte de despesas para o conhecido educador, pois ele tinha que pagar impostos territoriais. O Estado construiu uma estrada que cortava suas terras. Um homem ignorante que passava no seu carro por essa estrada observou que as terras se achavam situadas no alto de uma montanha, de onde se descortinava uma vista soberba, em todas as direções. Esse homem ignorante também observou que as terras estavam cobertas por algumas árvores frondosas. Comprou logo 20 hectares da terra considerada ordinária, à razão de $10 o hectare. Perto da estrada, construiu uma casa, onde instalou uma grande sala para refeições. Instalou ao lado uma bomba de gasolina. Construiu mais 12 casas pequenas ao longo da estrada e começou a alugá-las aos turistas à razão de $3 por noite cada uma. O restaurante, as casinhas e o posto de gasolina lhe deram uma renda de $15 mil no primeiro ano. No ano seguinte, ampliou o plano e mandou construir mais 50 casas de madeira, com 3 quartos cada uma, que depois alugava para veraneio às pessoas das cidades mais próximas, cobrando nada menos que $150 por estação. Os materiais de construção nada lhe custaram, pois ele retirou das próprias terras compradas ao diretor do colégio, que as julgara inteiramente sem valor. Além disso, a aparência única, fora do comum, dos bangalos, servia como propaganda do plano, pois muitos chegaram a considerar uma verdadeira infelicidade que ele fosse forçado a construir casas com materiais tão rudimentares. A menos de 8 quilômetros de distância desse local, o mesmo homem comprou uma fazenda velha de 60 hectares, à razão de $25 o hectare, preço que o vendedor achou bastante elevado. Construindo uma barragem de 30 metros de comprimento, o comprador da velha
Fazenda transformou um córrego num lago que cobria 6 hectares, povoou com peixes. Depois vendeu a fazenda em lotes às pessoas que desejavam possuir um bom local para veranear junto a um lago. O lucro obtido nessa operação foi de mais de $25.000, e o tempo gasto foi apenas um verão. Entretanto, esse homem de tanta visão e imaginação não era educado no significado habitual do termo. Não esqueçamos o fato de que é por meio desses exemplos simples da prática do conhecimento organizado que o indivíduo pode se tornar educado e poderoso. Falando sobre a transação que acabamos de descrever, o diretor do colégio que vendera 20 hectares de terra sem valor por $500 disse o seguinte: pensemos um pouco sobre isto. Um homem que quase todos nós chamaríamos de ignorante combinou essa ignorância com 20 hectares de terra sem valor e conseguiu assim ganhar em um ano mais do que eu ganho em 5, com a aplicação do que se chama habitualmente educação. Há uma oportunidade, ou antes, dezenas de oportunidades, no mundo inteiro para se pôr em prática a ideia aqui referida. De agora em diante, sempre que encontrar terras como a que foi descrita nesta lição, vale a pena observá-las, e talvez elas ofereçam um local apropriado para se desenvolver uma empresa igualmente lucrativa. Isso se aplica particularmente às localidades onde há poucas praias propícias ao banho, pois naturalmente as pessoas gostam de encontrar tais vantagens. O automóvel foi a causa de que se construísse nos Estados Unidos um importante sistema rodoviário. Em cada uma dessas estradas há um local apropriado para uma cabine city para turistas, que pode se transformar numa verdadeira mina, bastando para isso que a pessoa que explora a oportunidade tenha imaginação e confiança em si mesma. Por toda parte existem oportunidades para ganhar dinheiro. Este curso tem por objetivo ajudar os seus leitores a ver tais oportunidades e ensinar-lhes a maneira de tirar delas o maior proveito. Os que podem lucrar mais como curso sobre a filosofia da lei do triunfo. Os diretores de estradas de ferro, que precisam de melhor espírito de cooperação entre os seus funcionários e o público a que servem. Os operários, que desejam aumentar seus salários e oferecer seus serviços com melhores vantagens. Os vendedores, para se tornarem mestres no seu campo de atividade. A filosofia da lei do triunfo abrange todas as leis de vendas conhecidas e trata de muitas características não incluídas nos outros cursos. Os gerentes de estabelecimentos industriais, que compreendem o valor de maior harmonia entre os empregados. Os empregados das estradas de ferro, que desejam estabelecer recordes de eficiência que os conduzirão a posições de maior responsabilidade com maior salário. Os comerciantes, que desejam ampliar seus negócios, adquirindo novos fregueses. A filosofia da lei do triunfo ajudará qualquer comerciante a aumentar os seus negócios, ensinando-lhe como fazer um propagandista de cada freguês que procure o seu estabelecimento. Os agentes de automóveis, que desejam aumentar a capacidade dos seus vendedores. Uma grande parte do curso sobre a lei do triunfo foi tirada da vida e da experiência de um dos maiores vendedores de automóveis que se conhece, o qual se tornou assim um excelente auxiliar para o chefe de vendas que dirige os esforços dos demais vendedores. Os corretores de seguros de vida, para conseguir novos seguros e aumentar os já existentes. Em Ohio, um agente de seguros vendeu uma pólice de $50.000. Essa venda foi o resultado de uma única leitura da lição, tirando proveito dos fracassos. O mesmo corretor de seguros tornou-se um dos vultos mais destacados do corpo de funcionários da New York Life Insurance Company, em consequência do seu treinamento nas 15 leis do triunfo. Os professores, que desejam alcançar o máximo na sua carreira, ou que procuram uma oportunidade para conseguir um meio de ingressar numa carreira mais proveitosa. Os estudantes, tanto das escolas superiores como de ensino médio que ainda não se decidiram quanto à carreira que vão abraçar. O curso da lei do triunfo inclui um serviço completo de análise pessoal, que ajuda o leitor interessado a escolher o trabalho para o qual está mais indicado. Os banqueiros, que desejam estender os seus negócios por meio de métodos mais corteses e melhores para servir aos seus clientes. Os funcionários dos bancos, que ambicionam estar preparados para desempenhar funções de direção bancária ou em qualquer campo industrial ou comercial. Os médicos e dentistas, que desejam ampliar a sua clientela sem violar a ética profissional, por meio de anúncios diretos. Um médico eminente já disse que o curso da lei do triunfo vale $1.000 por ano para qualquer médico ou dentista a quem a ética profissional proíba fazer propaganda direta. Os corretores, que querem desenvolver novas ideias no domínio comercial e industrial. O princípio descrito nesta primeira lição foi considerado como sendo a origem de uma pequena fortuna para um homem que o aplicou como base para as vendas de imóveis. Os vendedores de imóveis, para ampliar por novos métodos as suas vendas. A introdução contém a descrição de um plano de venda inteiramente novo no ramo que proporciona a fortuna a todos os que o põem em prática. Esse plano pode ser empregado em toda parte e por homens que nunca se dedicaram ao gênero. Os fazendeiros, que desejam descobrir novos métodos de vender seus produtos, de modo a alcançar maiores lucros, e que têm terras para vender em lotes, conforme referimos na última parte desta introdução. Milhares de fazendeiros têm minas de ouro nas terras que possuem, que não são boas para o plantio e que podem ser usadas para estações de veraneio e diversões, em bases bem tentadoras. Os estenógrafos e contadores, que estiverem em busca de um plano prático para conseguir a promoção a postos mais elevados e de melhor salário. O curso da lei do triunfo é o melhor que já se escreveu, até hoje, sobre a questão da colocação dos serviços pessoais. Os impressores, que querem fazer mais negócios e conseguir uma produção maior como resultado de melhor cooperação entre os seus empregados. Os trabalhadores diaristas, que ambicionam alcançar melhores situações em serviços de maior responsabilidade e, por conseguinte, mais lucrativos. Uma objetivou na vida é a única fortuna valiosa que se encontra. Não se deve procurá-la em terras estranhas, mas dentro do coração. Robert Louis Stevenson __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  De advogados, que desejam ampliar sua clientela empregando métodos dignos, de acordo com a ética, atrairão de modo favorável a atenção de muitas pessoas que necessitam dos seus serviços. Os diretores de empresas comerciais, para expandir seus negócios ou diminuir as despesas, como resultado de maior cooperação entre os seus empregados. Os proprietários de lavanderias, que desejam ampliar seus negócios ensinando aos seus empregados o melhor meio de servir aos clientes, com mais eficiência e amabilidade. Os agentes gerais de companhias de seguros, para conseguir maiores e mais eficientes organizações de venda. Os gerentes de lojas associadas, que desejarem um volume maior de negócios como resultado de esforços individuais dos vendedores. As pessoas casadas, que são infelizes e, portanto, fracassadas, em virtude da falta de harmonia e cooperação no lar. A todos os que compõem esta lista, a filosofia da lei do triunfo oferece um auxílio definitivo e rápido. Resumo da primeira lição. O objetivo deste resumo é ajudar o leitor a dominar a ideia central em torno da qual gira toda a primeira lição.
Essa ideia é representada pelo termo mastermind, que descrevemos detalhadamente. Todas as ideias novas, especialmente as de natureza abstrata, só encontram guarida na mente humana depois de repetidas à saciedade. Trata-se de uma verdade conhecida, mas que vale a pena acentuar mais uma vez, neste resumo, no que se refere ao princípio descrito com o nome de mastermind. Pode-se criar um mastermind por meio de uma aliança amistosa, num espírito de harmonia, entre duas mentes ou mais. É oportuno declarar que de toda aliança mental, seja ou não num espírito de harmonia, nasce uma outra mente, que afeta todos os participantes da aliança em questão. Jamais aconteceu que duas ou mais mentes se reunissem sem criar, pelo contato, uma terceira, mas acontece também que nem sempre dessa reunião resulta a criação de um mastermind. Muitas vezes, ao contrário, surge uma terceira mente negativa, que é exatamente o oposto do mastermind. Conforme tivemos ocasião de declarar várias vezes no decorrer da lição, há certas mentes que não podem, de modo algum, fundir-se num espírito de verdadeira harmonia. Esse princípio encontra uma analogia na química, o que facilitará ao leitor uma apreensão mais clara do princípio aqui referido. Por exemplo, a fórmula química H2O, significando a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, transforma esses dois elementos em água. Um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio não produzirão água. Além disso, eles não se podem associar em harmonia. Existem muitos elementos conhecidos que, quando combinados, são imediatamente transformados de substâncias inócuas em venenos mortais. Ou, de outra maneira, muitos elementos conhecidos como venenosos são neutralizados ou se tornam inofensivos quando combinados com certos outros. De modo idêntico ao que se verifica na combinação de determinados elementos, com transformação radical da sua natureza. A combinação de certas mentes transforma sua natureza anterior, produzindo num certo grau o que se chama de mastermind, ou seu oposto, que é altamente destrutivo. Qualquer homem que ache que a sogra tem um gênio incompatível com o seu experimenta uma aplicação negativa do princípio conhecido por mastermind, por uma razão especial, ainda desconhecida dos pesquisadores no campo do comportamento mental. A maioria das sogras parece afetar os genros de uma maneira altamente negativa, e o contato mental entre sogras e genros produz uma influência grandemente antagônica, em vez de criar um mastermind. Esse fato é mais do que conhecido, dispensando, portanto, mais comentários. Algumas mentes não podem ser harmonizadas e fundidas no mastermind, fato esse que nunca deve estar ausente da lembrança de qualquer dirigente. É uma das responsabilidades do líder agrupar seus homens de tal modo que aqueles colocados nos pontos mais estratégicos sejam indivíduos cujas mentes podem ser e serão fundidas num espírito de perfeita harmonia e amizade. A habilidade para realizar tal agrupamento é um dos requisitos principais da liderança. Na segunda lição deste curso, o leitor descobrirá que essa habilidade foi a fonte principal tanto do poder como da fortuna de Andrew Carnegie, sem possuir conhecimento algum sobre os fins técnicos do comércio do aço. Carnegie soube combinar e agrupar homens capazes, criando um mastermind e fundando assim a mais próspera indústria de aço da sua época. A origem do êxito colossal de Henry Ford pode ser encontrada na mera aplicação do mesmo princípio. Conquanto dotado da maior confiança em si mesmo que um homem pode ter, Ford não dependeu apenas de si para alcançar os conhecimentos necessários ao próspero desenvolvimento da sua indústria. Como Carnegie, ele se cercou de homens que lhe deram os conhecimentos que não tinha nem podia ter. Além disso, Ford escolheu homens que se podiam harmonizar num esforço coletivo. As mais eficientes alianças que já deram em resultado a criação de um mastermind foram as que nasceram da fusão de mentes de homens e mulheres. A razão disso reside no fato de que as mentes masculinas e femininas se fundem mais harmoniosamente do que as mentes de um único sexo. Além disso, o estímulo do contato sexual entra muitas vezes na criação do mastermind entre um homem e uma mulher. É fato bem sabido que o elemento masculino das espécies é mais ativo e mais alerta para a caça, qualquer que seja o objeto dessa, quando inspirado e solicitado pelo elemento feminino. Essa característica humana começa a se manifestar no macho já na puberdade, e continua por toda a vida. Pode-se observar isso principalmente nos esportes, quando os rapazes estão jogando diante de uma assistência feminina. Retirem-se as moças e essa coqueluche, que nos Estados Unidos é chamada de futebol, se tornará um jogo sem importância. Qualquer rapaz se lançará no jogo com esforços sobre-humanos, sabendo que a sua amada está ali para torcer. Quem não pode realizar grandes coisas deve lembrar-se de que pode mostrar-se grande nas pequenas coisas que realizar. É igualmente certo que os rapazes se lançarão em busca da fortuna, com o mesmo entusiasmo, quando inspirados e solicitados pela mulher querida, especialmente se essa sabe como estimular a mente do rapaz, por meio da lei do mastermind. Por outro lado, a mesma mulher pode, por meio de uma aplicação negativa dessa lei, quando é impertinente, ciumenta, egoísta, violenta e vaidosa, arrastar o rapaz a uma derrota certa. O falecido Albert Hubbard compreendeu tão bem o princípio aqui descrito que, ao descobrir que a incompatibilidade de gênio que havia entre ele e sua primeira esposa o levaria a um fracasso certo, preferiu enfrentar a opinião pública divorciando-se e casando com a mulher que era a principal fonte das suas inspirações, segundo ele mesmo declarou. Nem todos os homens teriam a coragem precisa para desafiar a opinião pública como Hubbard, mas quem ousará afirmar que ele não agiu no melhor interesse de todos os relacionados com o caso? O objetivo principal de todo homem é triunfar. A estrada para o triunfo pode estar, como geralmente acontece, obstruída por muitas influências que precisam ser removidas antes que o alvo possa ser alcançado. Um dos maiores dentre esses obstáculos é uma aliança infeliz entre mentes que não se harmonizam. Em tais casos, a aliança deve ser rompida, caso contrário terminará numa derrota, num fracasso completo. O homem que domina os 6 medos básicos, um dos quais é o medo da crítica, não hesitará em tomar o rumo que lhe parece mais conveniente. Não ficará cingido a limites marcados por alianças antagônicas, seja qual for a sua natureza. É infinitamente melhor enfrentar a crítica do que se deixar levar ao fracasso, conservando uma aliança desarmoniosa, seja ela comercial ou social. Usando de toda a franqueza, estamos aqui justificando o divórcio quando as condições do matrimônio são tais que a harmonia se torna impossível. Não quer isso dizer, porém, que a falta de harmonia não possa ser removida por outros meios que não o divórcio. Contam-se muitos exemplos em que a paz pode ser restabelecida com o desaparecimento do antagonismo, sem necessidade de se recorrer à medida extrema da quebra dos laços conjugais pelo divórcio. Conquanto seja verdade que algumas mentes não se fundirão num espírito de harmonia, e não podem ser
forçadas ou induzidas a tal coisa, devido à química natural dos cérebros. Individualmente, nunca devemos estar muito prontos para culpar a outra parte, lançando-lhe toda a responsabilidade pela falta de harmonia. Lembremos-nos de que a perturbação pode estar no nosso próprio cérebro. Lembremos-nos também de que uma mente que não se pode harmonizar com uma pessoa, ou algumas pessoas pode harmonizar-se perfeitamente com outros tipos de mentes. A descoberta dessa verdade deu em resultado mudanças radicais nos métodos dos empregadores para com os empregados. Há pouco tempo, era coisa comum um chefe despedir um empregado apenas porque esse não atendia perfeitamente às necessidades do cargo que lhe era confiado. Hoje, o patrão inteligente procura estudar os seus auxiliares. Um que fracassa aqui poderá ser de grande utilidade ali. Contam-se casos de fracassos transformados em êxito completo. O leitor que seguir este curso precisa ter certeza de que compreendeu perfeitamente o princípio do Mastermind antes de prosseguir nas outras lições. A razão de tal exigência é o fato de que, praticamente, todo o curso está intimamente associado com a lei da operação mental. Aquele dentre os leitores que não estiver inteiramente certo de ter compreendido a lei procure fazer uma leitura mais detalhada e cuidadosa. Escreva ao autor ou ao tradutor do curso pedindo uma explicação mais ampla e formulando as perguntas que julgar necessárias para seu esclarecimento. Pode estar certo de que não se arrependerá do tempo que perder empregando esforços para compreender bem a lei do Mastermind, pois será regiamente recompensado. Logo que estiver perfeitamente esclarecido, novos horizontes se abrirão à sua frente, com um mundo de oportunidades. Conquanto não pretenda ser uma lição à parte do curso, a introdução contém dados suficientes para facilitar ao leitor, que já tem talento para a profissão, a vir a ser um chefe de vendas. Qualquer estabelecimento no gênero pode tornar efetivo o emprego da lei do Mastermind organizando seus vendedores em grupos de 2 ou mais que se aliarão no espírito de amistosa cooperação e aplicarão a lei, tal como foi sugerido nesta lição. Um agente de conhecida marca de automóvel, que tem a seu serviço 12 vendedores, os dividiu em 6 grupos de 2 homens, com o objetivo de aplicar a lei do Mastermind. E o resultado foi que todos estabeleceram novos recordes de vendas. Essa mesma organização criou o Week Club, clube um carro por semana, o que significa que cada membro do clube conseguiu vender, em média, um carro por semana, desde a sua organização. Os resultados desse esforço surpreenderam a todos. Todos os membros do clube receberam uma lista incluindo 100 possíveis compradores de automóveis. Cada vendedor enviava um cartão postal por semana a um desses 10 possíveis fregueses e realizava pelo menos 10 visitas por dia. Os postais descreviam pelo menos uma das vantagens do automóvel que o vendedor oferecia, ao mesmo tempo em que pedia uma entrevista. As entrevistas aumentaram, e em razão direta, as vendas. O agente que chefiava esses vendedores ofereceu um prêmio em dinheiro ao vendedor que alcançasse o direito de se tornar membro do clube, cobrindo a média estabelecida. O plano injetou nova vitalidade em toda a organização. Além disso, os seus resultados são os mais promissores. Plano semelhante podia ser adotado com eficiência pelas agências de seguros de vida. Qualquer inspetor pode duplicar ou mesmo triplicar o volume dos seus negócios com o mesmo número de vendedores, empregando o plano aqui descrito, quase sem nenhuma modificação. Apenas o clube se chamaria Polícia Week Club, clube uma pólice por semana. Isto é, cada membro se comprometeria a vender uma pólice por semana. O leitor que seguir este curso e compreender bem a segunda lição, aprendendo a maneira de aplicar os seus fundamentos, estará capacitado para empregar com a maior eficiência possível o plano descrito. Não sugerimos aqui nem pretendemos que qualquer leitor empreenda a aplicação dos princípios da lição, que é meramente uma introdução, antes de ter lido pelo menos as 5 primeiras lições. Finito? Finito por hoje? Muito bem, queridos. Uau! Bastante informação. Para quem já tem contato com isso, fica uma revisão, fica um lugar de aprofundamento, né? Agora, para quem não tem contato com isso, é um prato cheio para conhecer coisas novas, para explodir a cabeça, bugar, como eu digo. Bugar a cabeça. Bastante coisa para se aprofundar. Então, a gente continua à tarde, tá? A gente coloca lá no grupo, mas por volta de umas 5 horas, a gente deve fazer a leitura. Tá bom? Bom, olha lá a Ikeda lá já no trabalho. Cuidado, hein, para o ouvido não ser pinico, hein? Beleza, então. Bom, queridos. Lindo dia para vocês. Beijo.